ter uma oração para o Senhor por esse período de meditação na palavra? Vamos tener un tiempo de meditación en este periodo. Querido Pai Celestial, Querido Padre Celestial, nos entregamos a Ti nessa manhã. nos entregamos a Ti en esta mañana. Confiamos na provisão e habilitação do Teu Espírito, Confiamos en la provisión y habilitación de tu Espíritu. pela Tua misericórdia e fidelidade. Por tu misericordia y fidelidad, Abre a Tua palavra aos abre nossos corações. tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos em nome de Jesus. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amém. Amén. Vamos então abrir nossas Bíblias em Efésios, capítulo 1. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Efesios, capítulo 1. Vamos meditar um pouco nesses primeiros 14 versículos. Y vamos a meditar en los primeros 14 versículos. Os irmãos que adaptaram a letra de alguns desses versículos, Los hermanos que adaptaron la letra de algunos de estos versículos, conforme cantamos ontem, de la manera como cantamos ayer, com a música do Maravilhosa Graça, la música de Maravillosa, la gracia, maravillosa gracia. quão precioso é cantarmos a palavra de Deus. Cuán precioso es cantarnos la palabra de Dios. Esse é um outro assunto para a nossa revisão. Es otro tema para nuestro Cantar a palavra de Deus. Cantar la palabra de Dios. Era um costume dos santos primitivos. Era una costumbre de los santos primitivos. Esses são os melhores louvores, Esas son las mejores alabanzas. porque nós não vamos cantar o que não é devido. Porque no vamos a cantar algo indebido. Vamos cantar a palavra de Deus. Vamos a cantar la palabra de Dios. Então, esses versículos 14, Entonces, en esos 14 versículos, eles têm muito a nos falar sobre essas riquezas insondáveis de Cristo. ellos tienen mucho a decirnos sobre las riquezas insondables de Cristo. Você sabe que no capítulo 3, versículo 8 dessa epístola, En el capítulo 3, versículo 8 de esta epístola, Paulo diz que ele foi comissionado para pregar o Evangelho. Pablo dijo que recibió una comisión de predicar el Evangelio. E ele designa este Evangelho Y él va a designar a este Evangelio como sendo o Evangelho das insondáveis riquezas de como Cristo. siendo el Evangelio de las insondables riquezas de Cristo. Como nós carecemos do resgate deste Evangelho. Y cómo carecemos del rescate de este Evangelio. Um Evangelho que é Cristo. Un Evangelio que es Cristo. Não apenas que diz respeito a Cristo. No solamente que dice respecto a Cristo. Não apenas que anuncia a salvação em Cristo. No apenas que anuncia la salvación en Cristo. Não apenas o perdão em Cristo. No solamente el perdón en Cristo, Mas as riquezas insondáveis de Cristo. pero las riquezas insondables de Cristo. Canaã, no Velho Testamento, Canaán en el Antiguo Testamento é um tipo não apenas de Cristo, es un tipo no apenas de Cristo, mas é um tipo das riquezas insondáveis de Cristo. pero un tipo de las riquezas insondables de Cristo. Ou, em outras palavras, O en otras palabras, um tipo da plenitude de Cristo. un tipo de la plenitud de Cristo. Há muitos tipos de Cristo no Velho Hay Testamento. muchos tipos de Cristo en el Antiguo O Testamento. Cordeiro da Páscoa é um tipo de El Cristo. Cordero de la Pascua, Aquele sangue derramado la fala do sangue sangre de Cristo. derramada que habla de la sangre de Cristo. O maná é um tipo de El Cristo. maná es un tipo de Cristo. A rocha é um tipo de La Cristo. roca es un tipo de Cristo. A água que fluiu da rocha. El agua que fluyó de la roca. Mas Canaã diz respeito a algo muito particular. Pero Canaán dice respecto a algo muy particular. Porque Canaã era a meta, Porque Canaán era la meta, era o alvo. el blanco. Então Canaã fala da plenitude de Cristo. Entonces Canaán habla de la plenitud de Cristo. Quando na vez passada estudamos o livro de Hebreus, Cuando estudiamos el libro de Hebreos el año pasado, nós vimos que aquela segunda exortação no livro de Hebreus vimos que la segunda exhortación en el libro a los Hebreos tem como um pano de fundo a terra de Canaã. tiene como telón de fondo la tierra de Canaán. Ele diz que aquele povo não pôde entrar nessa plenitude Él dijo que el pueblo no pudo entrar en aquella plenitud por causa da desobediência, por causa de la desobediencia, por causa da incredulidade. por la incredulidad. Incredulidade e desobediência Incredulidad y desobediencia são a mesma coisa. son la misma cosa. Então Canaã fala da plenitude de Cristo. Entonces Canaán habla de la plenitud de Cristo. E aqui na Epístola aos Y Efésios, aquí en esa epístola a los Efesios nós temos uma epístola sobre a plenitude de Cristo. tenemos una epístola sobre la plenitud de Cristo. Você sabe que essa epístola é chamada de a Epístola dos Superlativos.
Esta es una epístola que se llama Epístola de los Superlativos. Parece que faltam palavras Parece que faltan palabras para que o apóstolo Paulo exponha as riquezas de para Cristo. que el apóstol Pablo exponga las riquezas de Cristo. Então ele vai acumulando superlativos sobre superlativos. Entonces él va acumulando superlativos sobre superlativos. Por exemplo, Por ejemplo, ele não fala apenas da sua glória, él no habla apenas de su gloria, a glória de Cristo. la gloria de Cristo. Ele fala da suprema riqueza da sua Él glória. dice de la suprema riqueza de su gloria. Ele não fala apenas sobre o poder que foi exercido em Cristo. No dice solamente sobre el poder que fue ejercido en Cristo. Ele diz a grandeza da força do seu Él poder. dice la grandeza de la fuerza de su poder. E você vai encontrar muitas expressões assim Y no vamos livro a de encontrar Efésios. muchas expresiones así en el libro de los Efesios. Superlativos. Superlativos. Essa é uma epístola de superlativo. Esta es una epístola de superlativos. Então, em primeiro lugar, nesses 14 primeiros versículos, Entonces, en esos 14 primeros versículos, a primeira expressão que nós precisamos apreciar aqui la primera expresión que tenemos que apreciar está no versículo 1, está en el versículo primero, a última frase. la última frase. Paulo escreve essa epístola dizendo: Pablo escribe esta epístola diciendo: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus, Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, aos santos que vivem em Éfeso, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, em Cristo Jesus. en Cristo Jesús. Em Cristo Jesus. En Cristo Jesús. Como nós falamos, Paulo usa mais de 220 vezes essa expressão. Como hablamos, Pablo va a usar más de 220 veces esta expresión. Vamos pedir a ajuda do Senhor para pensarmos um pouco sobre ela. Y vamos a pedir la ayuda del Señor para pensar un poco en ella. Quando Paulo escreve aos Filipenses, Cuando Pablo escribe a los filipenses, no capítulo 4, en el capítulo 4, há uma série de versos do 10 ao 13. hay una secuencia de versículos de 10 al 13, Um texto muito interessante. un texto muy interesante Nos ajuda a entender essa expressão em Cristo Jesus que nos ayuda a entender la expresión en Cristo Jesús de maneira muito prática, de una manera muy práctica, muito aplicada. muy aplicada. Quando ele escreve aquela epístola agradecendo o donativo que foi então dado a ele, Cuando él escribe la epístola agradeciendo la donación que le fue dada, aquela epístola é resultado de uma troca maravilhosa. aquella epístola es el resultado de un cambio maravilloso. Os irmãos de Filipos amavam a Paulo Los hermanos de Filipos amaban a Pablo e enviaram a ele um donativo na prisão y enviaron una donación en la prisión para as suas necessidades. para sus necesidades. Epafrodito levou essa carta. Epafrodito llevó la carta. E la quando epístola. Epafrodito levou o donativo. Y cuando él Perdão. lleva el donativo, Epafrodito leva o donativo. Epafrodito lleva el donativo E Epafrodito retorna para Filipos y él regresa a Filipos com uma carta. con una carta. Que maravilhosa troca. Qué maravilloso cambio. Paulo recebeu uma oferta Pablo recibe una ofrenda de amor dos filipenses, de amor de los filipenses e Epafrodito volta com a palavra inspirada de Deus nas suas mãos. y Epafrodito vuelve con la palabra de Dios en sus manos. A palavra inspirada de Deus. La palabra inspirada de A Dios. carta aos Filipenses, La carta a los Tão maravilhosa filipenses. carta. Tan maravillosa carta. onde Paulo vai expor esse viver em Cristo de maneira prática. A donde Pablo va a exponer este vivir en Cristo de una manera práctica. É maravilhoso que Filipenses esteja entre Efésios e Colossenses, Es maravilloso que Filipenses esté entre Efesios y Colosenses. porque Efésios fala da glória da igreja, Porque Efesios habla de la gloria de la iglesia, Colossenses fala da glória de Cristo Colosenses de la gloria de e Cristo Filipenses fala da glória da experiência cristã normal. y Filipenses habla de la gloria de la experiencia cristiana normal. E qual é a experiência cristã normal? ¿Y cuál es esta experiencia cristiana normal? Para mim, o viver é Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Filipenses 1:21. Filipenses 1:21. Para mim, o viver é Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Então, quando Paulo diz santos e fiéis em Cristo Jesus, Entonces, cuando Pablo va a decir santos y fieles en Cristo Jesús, naquela epístola aos Filipenses, ele expõe o que significa esse em Cristo. en esta epístola a los filipenses, él va a exponer qué significa la expresión en No Cristo, sentido da experiência cristã. en el sentido de la experiencia cristiana.
cristiana. Então ele diz em Filipenses 4, de 10 a 13, Entonces él va a decir en Filipenses 4, de 10 a que 13, ele se alegra sobremaneira no Senhor, que él se alegra sobremanera en el Señor, porque os filipenses renovaram a favor dele o seu cuidado. porque los filipenses renovaron a favor de él su cuidado. E no versículo 11 ele diz assim: Y en el versículo 11 va a decir, digo isto não por causa da pobreza, hablo esto no por la escasez, por porque la pobreza, eu aprendi. porque he aprendido. Que frase importante é essa, irmão? Qué oración importante. Não qué é frase uma teoria. importante. No es una teoría. Não é uma filosofia, No es una filosofía. não é uma doutrina No es una cristã, doctrina é cristiana. uma experiência cristã. Es una experiencia cristiana. Então ele usa a palavra eu aprendi. Entonces va a decir, he aprendido. Eu aprendi a viver contente em E- toda e qualquer He situação. aprendido a vivir contente en toda y cualquier situación. Que desafio para nós. Qué desafío a nosotros. Se temos um grande Cristo, Si tenemos un grande Cristo, o Cristo de Deus, el Cristo de Dios, então o Espírito Santo deseja nos conduzir entonces el Espíritu Santo nos desea conducir nessa mesma linha da experiência cristã en esta normal. misma línea de la experiencia cristiana normal. Cristo é o tudo de Deus. Cristo es el todo de Dios Cristo necessita ser o nosso tudo. y Cristo necesita ser nuestro todo. Então ele agradece aquela oferta Entonces Él va a agradecer la ofrenda e diz que aprendeu a viver contente y dijo, yo he aprendido a vivir contento em toda e qualquer en toda y situação. cualquier situación. Isso é viver em Cristo. Esto es vivir en Cristo. Agora vamos pensar ainda de maneira bem prática Pero vamos a pensar de una manera bien práctica sobre esse em Cristo na nossa experiência. sobre ese en Cristo en nuestra Por experiencia. favor, abra sua Bíblia em Filipenses 4:11, Vamos a abrir las Biblias en Filipenses 4:11, de 11 a 13. de 11 a 13. Paulo usa alguns pares de expressões ali Pablo va a usar unas parejas de expresiones que ahí, são maravilhosas. que son maravillosas, Falam da nossa vida cristã prática que hablan de nuestra vida cristiana e práctica do que significa viver em Cristo. y de lo que significa vivir en Cristo. Então ele diz assim, Entonces va a decir así, que em Cristo ele vivia uma vida satisfeita. que en Cristo él tenía una vida de satisfacción. Há uma tradução alternativa Hay deste una verso traducción alternativa de ese versículo de J.B. Phillips. de J.B. Phillips E ele coloca assim, y él va a decir, Paulo disse, Pablo dijo, eu aprendi he aprendido que os meus recursos que em Cristo mis recursos en Cristo são inesgotáveis son inagotables e que o meu descanso em Cristo y que mi descanso en Cristo é imperturbável. es imperturbable. Oh, irmãos, que desafio para nós. Hermanos, qué desafío. a Esse é nosotros. Cristo. Ese es Cristo. Nossos recursos nele são inesgotáveis. Nuestros recursos en Él son inagotables. Nosso descanso nele é Nuestro imperturbável. descanso en Él es imperturbable. Mas nós não aprendemos isto automaticamente. Pero no aprendemos esto automáticamente. Por isso Paulo diz, eu aprendi. Por eso Pablo dijo, he aprendido. Quanto mais o trabalho da cruz avança em nós, Cuanto más el trabajo de la cruz avanza en nosotros, o trabalho da palavra de Deus pelo Espírito Santo, el trabajo de la palabra de Dios por el Espíritu dividindo Santo, alma de espírito, separando alma de espíritu, juntas e medulas, conjunturas y médulas, e discernindo os pensamentos do coração. discerniendo los pensamientos del corazón. Mas nós vamos entrando nessa realidade do descanso. Más vamos entrando en la realidad del descanso. Agora veja o que Paulo diz nesse texto. Ahora vean lo que va a decir Pablo en ese texto. Olha as expressões que ele usa. Mire la expresión que él usa. Tanto sei ser honrado Yo sé ser honrado e sei ser humilhado. y también sé ser humillado. Vamos pensar aqui o que é viver em Cristo. Vamos a pensar lo que es vivir en Cristo. Ser honrado Recibir honores, ser e honrado, ser humilhado. pero también ser humillado. Por que Paulo usa esses dois extremos? Porque él va a utilizar estos dos extremos. Em Provérbios diz assim, Proverbios dice, homem é provado pelos louvores que ele recebe. un hombre es probado por los loores que recibe. É muito difícil para nós recebermos honra. Es muy difícil para nosotros recibir honra. Porque quando nós recebemos honra, Porque cuando recibimos honra, nós achamos que somos alguma coisa. pensamos que somos algo.
Então Paulo diz, eu sei ser honrado. Entonces Pablo dijo, yo sé ser honrado. E qual é o perigo de ser honrado? ¿Cuál es el peligro de ser honrado? Soberba. La soberbia. Soberba. Soberbia. A soberba não é apenas um pecado. La soberbia no es apenas un pecado. A soberba é o pecado. La soberbia es el pecado. Porque é o pecado de Lúcifer. Porque es el pecado de Lúcifer. Lúcifer é o soberbo. Lúcifer es el soberbo. Davi, quando ora no final do Salmo 19, David, cuando va a hacer su oración al final del Salmo 19, ele diz, da soberba guarda o teu él servo, va a decir, de la soberbia guarda tu que siervo, ela não me domine. que ella no me domine. Então serei irrepreensível Entonces seré e irreprensible ficarei livre de uma grande transgressão. y me quedaré libre de una gran transgresión. Porque soberba é o pecado de Lúcifer. Porque la soberbia es el pecado de Lúcifer. Então sermos honrados é algo muito difícil para nós. Entonces es muy difícil ser honrado. Só uma maneira de nós sermos honrados Solo hay una manera de ser honrados, e nós não nos ensoberbecermos en no ensoberbecernos. quando nós vivemos em Cristo. Es cuando vivimos en Cristo. Então Paulo diz que vivendo em Cristo, Entonces Pablo dice que el vivir en Cristo, ele podia ser honrado él podía ser honrado sem se ensoberbecer. sin la soberbia. E ele poderia ser humilhado Podría ser humillado sem se deprimir. sin estar depresivo. Vamos pensar nesse par de expressões. Vamos a pensar en esa pareja de Soberba expresiones. Soberbia e depressão. y depresión. Sei ser honrado Ser honrado e sei ser humilhado. sin ser humillado. Muito interessante esses dois extremos. Es muy interesante los dos extremos. Porque, irmãos, nós somos seres muito confusos. Porque hermanos, somos seres muy confusos. Nós costumamos indicar as pessoas que têm problema de depressão para os psiquiatras. Generalmente indicamos las personas que están depresivas a los psiquiatras. Se você está deprimido, Uno está deprimido, então vai ao psiquiatra. tiene que irse al psiquiatra. Mas nós nunca indicamos os psiquiatras Pero nunca indicamos los psiquiatras para os soberbos. para los soberbios. Mas segundo a Bíblia, Pero según la Biblia, os soberbos deviam ir para o psiquiatra. los soberbios deberían irse al psiquiatra. Porque a soberba e a depressão, Porque la soberbia y la depresión elas são dois extremos son dos do extremos mesmo ego. de un mismo yo, de un mismo ego. É o ego que se ensoberbece Es el yo, el ego que se ensoberbece. e é o ego que se Y deprime. es el ego que se deprime. Por quê? ¿Por qué? Porque não há uma realidade profunda Porque no hay una realidad profunda de viver em Cristo. del vivir en Cristo. Quando nós vivemos em Cuando Cristo, vivimos en Cristo, nós estamos livres da soberba estamos libres de la e soberbia estamos livres da y depressão. estamos libres de la O depresión. Senhor Jesus não viveu uma vida soberba El Señor Jesús no vivió una vida soberbia, e nem viveu uma vida deprimida. tampoco una vida deprimida. Ele disse: o meu ensino não é meu, Él dijo, mi enseñanza no es o mía, meu juízo não é meu. mi juicio no es mío, Eu não vim de vontade no própria. he venido por mi voluntad. Ele vivia no Pai. Él vivía en el Padre. Eu estou no Pai Yo estoy en el e Padre o Pai está em y mim. el Padre está en mí. Por que nós nos ensoberbecemos? ¿Por qué somos soberbios? Por que nós nos deprimimos? ¿Por qué nos deprimimos? Porque nós vivemos em nós mesmos. Porque vivimos en nosotros mismos. Se nós formos achados em Cristo, Si fuéramos encontrados aliados en Cristo. de novo Filipenses capítulo 3, Otra vez Filipenses 3, Paulo diz: eu quero ganhar a Cristo Pablo dijo, quiero ganar a Cristo e ser achado nele. y ser encontrado en Él. Achado nele. Aliado en Él. Quando nós somos honrados Cuando somos honrados e essa honra nos acha em y Cristo, ese honor, esa honra nos encuentra en nós Cristo, não nos ensoberbecemos, no vamos a ser soberbios. porque nós sabemos quem nós somos. Porque sabemos quiénes somos. Quando as circunstâncias que nos sobrevêm Cuando vienen las circunstancias para nos deprimir para e deprimirnos, elas nos acham em nos Cristo, encuentran en Cristo, então nós não nos deprimimos, no nos vamos a deprimir. porque em Cristo Porque en Cristo os nossos recursos são inesgotáveis nuestros recursos son inagotables. e o nosso descanso é Y nuestro imperturbável. descanso es imperturbable. Irmãos, que desafio para nós é a carreira cristã. Qué desafío es la carrera cristiana. Não apenas conhecer Cristo como nosso Cordeiro da Páscoa, No solamente conocer a Cristo como el Cordero de la Pascua. não apenas Cristo como nosso maná, No solamente como el maná, como nuestro mas maná. Cristo como a nossa Canaã, Pero Cristo como nuestra Canaán. que não tem apenas riquezas na superfície, A donde no hay solamente riquezas en la superficie. mas é uma terra de onde cavamos o cobre. Pero una tierra donde podemos cavar el cobre. As riquezas são profundas. Las riquezas son As profundas. riquezas insondáveis de Las Cristo. riquezas insondables de Esse é Cristo. o desafio para nós como Este es igreja. el desafío para Que não nosotros. sejamos meninos, Que no seamos niños, crianças,
niños fluctuantes, Imaturas. imaturos, mas conhecendo as riquezas insondáveis de Cristo. mas conociendo las riquezas insondables de Cristo. Mas ainda naquele texto de Filipenses 4, Pero aún en ese texto de Filipenses 4, Paulo ainda usa outro par de palavras. Pablo va a usar otra pareja de palabras. Ele diz, sei viver na abundância Y él va a decir, yo sé vivir en la e abundancia também sei viver na y escassez. también en la escasez. Esse é o segundo par de palavras. Es la segunda pareja de palabras. De novo, são duas provas terríveis para nós. Otras dos pruebas terribles para Da nosotros. mesma maneira que a soberba e a depressão. De la misma manera como la soberbia y la depresión. Sei ter abundância e sei ter Sé escassez. tener abundancia y sé tener la escasez. Qual é a tentação da abundância? ¿Cuál es la tentación de la abundancia? É nos fazer El autossuficientes. hacernos autosuficientes. Há uma oração em Provérbios capítulo 30. Hay una oración en Proverbios 30, É uma oração de Agur, rei de Massá. una oración de Agur, rey de Masar. Masar. Provérbios capítulo 30. Proverbios 30. Ele diz assim, Senhor, não me des a riqueza e nem a pobreza, Él dice, no me des, Señor, ni la riqueza ni la pobreza, para que eu, farto de pão, não me afaste de ti, para que harto con abundancia de pan no me aleje de ti, e que tendo fome venha a mendigar y que tenga hambre venga a mendigar e desonre o teu y nome. deshonre tu nombre. A abundância e a escassez La são duas abundancia provações. y la escasez son dos provaciones. Qual é a tentação da abundância? ¿Cuál es la tentación de la abundancia? Sermos autossuficientes. Ser autosuficiente. Eu estou rico e abastado. Estoy rico y abastado. Esta é a tentação da abundância. Es la tentación de la abundancia. Então Paulo diz, eu sei ter abundância. Entonces Pablo va a decir, sé tener la E abundancia. essa é um grande teste. Y es un gran test. A abundância não é apenas uma benção. La abundancia no es apenas una A bendición. abundância é um teste. La abundancia es una prueba. Onde está o nosso coração? ¿Dónde está nuestro corazón? E também Paulo diz, eu sei viver na Y escassez. también va a decir Pablo, yo sé vivir en la E escasez. qual é a tentação da ¿Y escassez? cuál es la tentación de la escasez? Murmuração. Murmuración. A tentação da abundância La é a tentación de la autossuficiência. abundancia es A autosuficiencia tentação da y la escassez. tentación de la escasez é a murmuração. es la murmuración. E Paulo diz que ele venceu esses dois assuntos. Y Pablo dijo que él venció los dos puntos. Por quê? ¿Por qué? Porque meus recursos em Porque Cristo los são recursos inesgotáveis. de él en Cristo eran inagotables. E o meu descanso em Cristo é imperturbável. Y el descanso de él era imperturbable. Então, irmãos, essa é o viver prático em Cristo. Hermanos, este es el vivir práctico en Cristo. Graças ao Senhor pelo trabalho do Gracias Espírito Santo. al Señor por el trabajo del Espíritu É a Santo. essa condição que Ele quer nos Y levar. esta es la condición a que Él quiere llevarnos. Entrarmos na vida de Cristo, Entrarmos en la vida de nas Cristo, riquezas en insondáveis las de riquezas Cristo, insondables de de Cristo, forma que vivamos essa qualidade de manera de de que vida. vivamos esta calidad de vida. Você já pensou sobre isso? ¿Ya pensaste sobre esto? Uma vida livre da soberba. Una vida libre de la soberbia Uma vida livre da y depressão. vida libre de la depresión. Uma vida livre da Una vida autossuficiência. libre de la Uma autosuficiencia vida livre da murmuração. y libre de la murmuración. Irmãos, se nós alcançamos isso, Si podemos alcanzar esto, nós lograr temos esto, uma vida plena em tenemos una vida plena, de plenitud en Cristo. Nós temos uma vida livre Tenemos em una Cristo. vida libre en Cristo. Porque o nosso cativeiro tem um nome. Porque nuestro cautiverio tiene un nombre, Eu. yo. Esse é o nosso cativeiro. Ese es nuestro cautiverio. E nossa liberdade tem um nome. Y nuestra libertad tiene un nombre, Cristo. Cristo. As riquezas Las riquezas insondáveis de Cristo. insondables de Cristo. Então, como nós precisamos ser Y conduzidos cómo necesitamos ser pelo conducidos Espírito e pela palavra. por el Espíritu y por la palabra. Pela palavra de Deus como uma espada de dois Por la gumes, palabra de Dios como una espada de doble filo, dividindo em nós alma de espírito, separando alma del Espíritu, separando o que é terreno do que é celestial, separando lo que es terrenal de lo que es celestial, o que é da carne e o que é do espírito, lo que es la carne y lo que es del para que então Espíritu, vivamos uma vida de profundidade em para que Cristo. podamos vivir una vida de profundidad en Cristo. Isso é o que agrada a Deus. Esto es lo que agrada a Dios. Isso é Cristo formado em nós. Eso es Cristo formado en nosotros. Esse é o adorno da noiva. Ese es el adorno de la Que o novia. Espírito Santo nos ajude a Que ver el isso. Espíritu Santo nos ayude a ver Abra os esto, nossos olhos. que abra nuestros ojos. As riquezas Las de riquezas de Cristo. Então, santos e fiéis Entonces, em Cristo. santos y fieles en Cristo. Quando nós cremos em Cristo, Cuando creemos en Cristo, nós somos
somos colocados em união com Ele. somos colocados en unión con Él. Essa palavra crer na língua original, Esta palabra creer en la lengua original, pistis, pistis, essa palavra no grego esta palabra en el griego significa unir-se a, significa unirse a, confiar em. confiar en. Fala de uma adesão. Habla de ser adherente, de una adhesión. Então, quando nós falamos creio em Cristo, Entonces, cuando hablamos creo en Cristo, nós estamos falando estamos hablando vivo uma vida de união vivo com Cristo. una vida de unión con Cristo. Vida de união com Vida de Cristo. unión con Cristo. João escreveu 5 livros. Juan escribió 5 O libros. seu evangelho, Su evangelio, 3 epístolas, 3 e o epístolas Apocalipse. y el Apocalipsis. Todos eles Todos ellos têm esse tema. tienen este mismo tema. Vida de união Vida de com Cristo. unión con Cristo. Esse foi o grande tema de Ese João. fue el grande tema de Juan. Ele descobriu a vida de união com Él Cristo, descubrió la vida de unión con Cristo, assim como Paulo. así como Pablo. Então, quando ele fala sobre santos em Cristo, Entonces, cuando él va a decir sobre los santos en Cristo, essa é uma frase maravilhosa. es una frase maravillosa, Nós não éramos santos, porque no éramos santos, nós éramos comuns. éramos comunes. Você se lembra da visão de Pedro? ¿Se acuerdan de la visión de Pedro? Atos capítulo 10. Hechos 10, Quando desceu aquele lençol do céu, cuando descendió la sábana del cielo, cheio lienzo, de animais imundos. llenos de animales inmundos. Pedro não podia nem olhar para aquilo. Pedro ni podía mirar. O Senhor deu uma ordem para ele. Pero el Señor le ordenó, Levanta-te, levántate, mata e come. mata y come. Mas Pedro era um bom religioso. Pero Pedro era un buen religioso, Era um bom judeu. un buen judío, Então ele mal podia olhar para aquele y lençol. él casi no podía mirar al lienzo, Mal podia olhar para aqueles no animais. podía mirar a aquellos E o animales. Senhor falando, levanta-te, Y el mata e Señor, come. levántate, mata y E come. Pedro conseguiu combinar duas palavras Y impossíveis. Pedro pudo combinar dos palabras imposibles. Ele disse não, Él dijo, no, Senhor. Señor. Isso é impossível. Eso es imposible. Ele pode dizer não, Él puede decir no, mas não pode chamar o Senhor de pero no Senhor. puede llamar al Señor de Señor. Mas o conceito religioso de Pedro era tão forte Pero el concepto religioso de Pedro era tan fuerte, que ele diz era não, tan fuerte que él va a decir no mas ainda chama o Senhor de Senhor. y va a decir, pero y no va a E decir 3 vezes o llamar Senhor al diz Señor a de ele: Señor, pero 3 veces el Señor le dijo, ao que Deus purificou, a lo que Dios purificó, não consideres comum no lo consideres común ou imundo. o inmundo. Ou o que Pedro ouviu do Senhor, irmão. Mira lo que Pedro escuchó del Foi Señor. tão maravilhoso. Fue tan maravilloso. Porque depois de muitos anos, Porque después de muchos ele vai años, escrever a sua epístola. él va a escribir su 1 epístola, Pedro 1:23. primero de Pedro E 1:23, sabe o que ele diz lá? y que va a decir allá, Tendo purificado as vossas almas. teniendo purificado vuestras Ele usa a almas. mesma palavra que ele ouviu do Senhor. Él va a utilizar la misma palabra que oyó del Señor. Lá em Atos capítulo allá 10. en Hechos 10. Tendo purificado as Teniendo vossas almas. purificado vuestras almas Pela vossa obediência à por verdade. vuestra obediencia a la verdad. Então antes nós éramos imundos. Entonces, antes éramos inmundos. Agora nós somos santos. Ahora somos santos, Purificados. purificados. Antes nós pertencíamos à generalidade. Antes pertenecíamos a la generalidad. A palavra comum La palabra común é koinos. es koinos, Em Atos capítulo 10. en Hechos 10, Que significa algo que é comum. que significa algo que es común. Então o Senhor disse para Pedro, ao que Deus purificou, Entonces el Señor va a decir a Pedro, a lo que Dios purificó, não consideres no lo comum. llames común. Não é mais comum. No es não algo más pertence à común. generalidade. No pertenece a la generalidad. Agora pertence Ahora à particularidade. Pertenece a una particularidad. Então Pedro vai escrever assim na sua epístola. Entonces Pedro va a escribir en su Vós epístola, sois raça eleita, ustedes son raza electa, sacerdócio real, sacerdocio uma real, nação nación santa santa, e um povo de pueblo propriedade de propiedad exclusiva. adquirida, exclusiva. Porque ele ouviu isso do Senhor. Porque él escuchó esto que del Deus Señor. purificou Lo que Dios purificó não é comum. no es común. Não pertence ao geral. No pertenece a lo Pertence general. agora ao particular. Pertenece al particular. Propriedade exclusiva Propiedad de Deus. exclusiva de Dios. 1 Pedro capítulo 2. Primero de Pedro 2. Então, irmãos, isso é ser santo em Cristo. Entonces, hermanos, esto es ser santos en Cristo. Nós precisamos que o Espírito Santo nos Y ajude necesitamos que el Espíritu Santo nos a ayude ver de novo essas a coisas. ver estas cosas otra Nós vez. somos santos. Somos santos. Saímos da generalidade. Salimos de la Não generalidad. somos comuns. No somos comunes. Santos Santos. em
Cristo. en Cristo. Então, a partir do versículo 2, Entonces, a partir del versículo 2, especialmente até o verso 14, especialmente hasta el 14, nós vamos ver o que significa estar em Cristo. vamos a ver lo que significa estar en Cristo. Ainda antes de destacarmos alguns versos aqui, Antes de destacar algunos versículos aquí, vamos procurar compreender ainda uma outra coisa. vamos a buscar comprender una otra cosa antes. Sabe que a maioria das dificuldades que temos na vida cristã La mayoría de las dificultades que tenemos en nuestra vida cristiana tem uma causa. tienen una causa. Nós não vemos o que Deus operou em Cristo. No vemos lo que Dios ha obrado en Cristo. Nós buscamos ver o que Deus está operando em nós. Buscamos ver lo que está obrando Dios en nosotros. Mas a primeira coisa que precisamos ver Pero la primera cosa que necesitamos ver é o que Deus operou em es lo Cristo. que Dios hizo en Cristo. Se a nossa salvação é tão segura, Si nuestra salvación es tan é segura, por causa do que Deus operou em es por lo que Cristo. Dios ha operado en Não é por Cristo. causa da minha fé, No por mi fe, não é por causa da minha no perseverança, por mi perseverancia, mas é por causa do que Deus fez em mas Cristo. por causa de lo que Dios hizo en E Cristo. se Ele fez algo em Cristo que é tão Y perfeito, si Él hizo algo en Cristo que es tan perfecto, que é tão completo, que es tan completo, e eu sou colocado em união com y yo Cristo, soy colocado en unión con Cristo, então Colossenses capítulo 2, verso 10. entonces Colosenses 2:10, Nele en Él recebestes vida recibisteis completa, vida completa, vida plena. vida plena. Tudo que é de Cristo Todo lo que es de Cristo é nosso. es nuestro. Essa é uma das coisas que Paulo tem a dizer nesse primeiro Esa es capítulo. una de las cosas que Pablo tiene a decirnos en ese primer capítulo. Tudo que Deus operou em Cristo Todo lo que Él obró en Cristo é a nossa possessão, es nuestra é o posesión, nosso tesouro, es nuestro é tesoro, aquilo que nós recebemos. es lo que recibimos. Agora faz parte de nós. Ahora hace parte de nosotros. Se a salvação que Deus operou em Cristo é eternamente eficaz, Si la salvación que Dios obró en Cristo es eternamente eficaz, se eu sou colocado em união com y Cristo, si yo soy colocado en unión con Cristo, então a nossa salvação entonces é nuestra eternamente salvación eficaz. es eternamente eficaz. Recebemos uma vida completa. Recibimos una vida completa. E assim com relação à eleição, Y así con relación a la e elección, assim com relação à predestinação. a la predestinación. Quando nós falamos sobre essas duas Cuando palavras, hablamos estas dos palabras, você sabe que tem muitos manuais de sabemos teologia que sistemática hay escritos. muchos manuales de teología sistemática escritos. Recebemos a ajuda de todos eles. Recibimos ayuda de todos ellos. Mas você sabe quanta discrepância existe nesses dois Pero assuntos. cuánta discrepancia hay en esos dos O que temas. é eleição? Lo que es la elección. Quando a eleição foi operada? Cuando la elección fue Qual é a operada. nossa participação ¿Cuál es na nuestra eleição? participación en esta elección? Qual é o que significa predestinação? ¿Qué significa predestinación? Será que alguns foram predestinados para o céu? ¿Será que algunos fueron predestinados al cielo? Outros foram predestinados para o otros inferno? para el infierno? E muitas perguntas se Y levantam. muchas preguntas se Nós levantan. vamos deixar todas elas de Pero lado. vamos a dejar toda esa parte. Nós não estamos interessados nisso. No estamos interesados en esto, Mas estamos interessados em apreciar essas duas verdades. pero sí estamos interesados en apreciar esas dos verdades. Eleição e predestinação. Elección y predestinación. Irmãos, não importa de que corrente nós sejamos. Hermanos, no importa de qué corriente somos, Podemos ser da ultradireita ou da podemos ser ultraesquerda. extrema derecha, extrema izquierda, Mas um fato permanece. pero un hecho permanece. Essa eleição foi operada em Cristo. Esta elección fue obrada en Cristo. Se nós estamos em Cristo, Si estamos en Cristo, então nós somos os eleitos de Deus. entonces somos los elegidos de Dios. Ele nos elegeu. Él nos eligió Em Cristo. en Cristo Antes da fundação do antes mundo. de la fundación del mundo. Então alguns vão dizer assim: Entonces algunos van a a decir así, eleição é baseada na presciência. la elección se basa en la presciencia. Será que isso quer dizer? ¿Qué será que quiere decir esto? Será que quando Deus então nos pré-conheceu, ¿Será que cuando Dios nos preconoció, Ele sabia que haveria algo em nós, Él sabía que iba a haber algo en que nosotros então ia levá-lo a nos eleger? que nos iba a llevar a la elección? Nós sabemos que isso não aconteceu. Pero sabemos que eso no ocurrió. A eleição de Deus é uma eleição soberana. La elección de Dios es una elección Ele não soberana. pediu conselho para ninguém. Él no pidió opinión para nadie. Quem foi o seu conselheiro? ¿Quién fue su consejero? Quem primeiro deu a ele para que ele tenha que ¿Quién le retribuir? primero dio para que Él tenga que retribuir? Dele, por ele e De para Él, ele por são Él todas as y para coisas. Él son todas las cosas. Então a eleição é um ato soberano de Entonces Deus. la elección es un acto soberano de Dios. Como Deus fez essa eleição, nós não sabemos. Como Dios hizo esta elección, no sabemos. É um ato soberano. Es un acto
soberano. baseado na sua presciência, Basado en su presciencia, na sua onisciência, en su no omnisciencia, seu plano en su eterno, plan na eterno, sua eterna en su determinação. eterna determinación. Paulo diz, escrevendo a Y Timóteo, Pablo va a decir, escribiendo a que Timoteo, ele nos salvou que Él nos salvó pela sua determinação por su e determinación graça, y gracia, que nos foi dada em Cristo que nos fue dada en Cristo antes dos tempos antes de los eternos. tiempos eternos. Então é uma eleição soberana, Entonces es una elección algo que soberana, pertence ao conselho de algo Deus. que pertenece al E consejo não de tente Dios. entrar no conselho de Y Deus. no intente entrar en el consejo de Nesse Dios. conselho não há lugar para mais ninguém, Porque en ese consejo no hay lugar para nadie más. só para 3 pessoas. Solamente para 3 personas. O Pai, o Padre, Filho e o Hijo y el Espírito Espíritu Santo. Esse é um conselho eterno. Este es un consejo eterno. Então Paulo vai falar sobre esse conselho nessa Entonces epístola. Pablo va a hablar sobre ese consejo en esa epístola. Veja que ele menciona isso Ahí podemos ver no versículo 11. en el versículo 11. Nele, En él, em Cristo, en Cristo, nele, en él, digo no qual fomos feitos herança, vamos a leer aquí. predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Versículo 11. En él, versículo 11 del primer capítulo. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Não é maravilhoso esse versículo? ¿No es maravilloso ese A versículo? palavra desígnio aí La palabra designio é conselho. es consejo. Ele faz todas as coisas Él hace todas las cosas conforme o conselho conforme a su consejo. de quem? ¿De quién? De algum anjo? ¿De algún ángel? De algum homem? ¿De algún De hombre? algum ser criado? ¿De algún ser O creado? conselho da sua Pero el vontade. consejo de su E voluntad. sua vontade é perfeita. Y su voluntad es É perfecta, santa. es santa, É justa. es justa. Então, segundo esse conselho, Entonces, según este consejo, ele elegeu Él va a elegir e ele predestinou. y Él va a predestinar. Agora, a predestinação Ahora, la predestinación também é algo no qual nós nos confundimos muito. también es algo a donde hay mucha Em confusión. primeiro lugar, predestinação En primer lugar, predestinación não tem a ver no tiene que ver com ir para o céu ou ir para o con inferno. irse para el cielo o irse para el infierno. Predestinação tem a ver com uma meta específica. La predestinación tiene que ver con una meta específica. Qual é essa meta? ¿Cuál es esta meta? Romanos 8, 29. Romanos 8:29. Aos que de antemão conheceu, A los que de antemano conoció, presciência de Deus, presciencia de Ele Dios, nos conheceu Él nos conoció em Cristo, antes da fundação do antes mundo. de la fundación del Aos mundo. que de antemão A los que conheceu, de antemano conoció, também os también predestinou. os predestinó. Mas o que diz Romanos 8, Pero ¿qué 29? dice Romanos 8:29? Predestinou para o céu? ¿Predestinó para el ¿Predestinó para el cielo? infierno? ¿Para el infierno? No. No. Predestinou Predestinó para serem para ser conformes à imagem do conformes a seu la Filho. imagen de su Hijo. Esse é o alvo da predestinação. Ese es el objetivo de la predestinación. Predestinados para serem Predestinados para ser conformes à imagem do conforme seu a la Filho. imagen de su Hijo. Esse é o alvo. Ese es el Então, objetivo. da mesma maneira, aqui no capítulo 1, Entonces aquí de esta misma manera en el Paulo capítulo usa 1, duas vezes essa palavra. Pablo va a utilizar 2 veces esta palabra. Vamos ver no versículo 5. En el versículo 5, Em amor nos predestinou para Ele. en amor habiéndonos predestinado para Él. E agora ele vai explicar o que é o para Ele. Y Él va a explicar lo que es el para Él. Não perca essa frase. No pierda esta frase. Irmãos, leia a Bíblia com muito cuidado. Lea la Biblia con mucho cuidado. Letra após letra. Letra após Porque é a letra. palavra verbalmente inspirada de Deus. Porque la palabra verbalmente inspirada de Ela Dios não contém a palavra de Deus. no contiene la palabra Ela de Dios. é a palavra de Deus. Ella es la palabra de Então, Dios. o que é ser predestinado para Entonces, Ele? ¿qué es ser predestinado para É Él? ser predestinado para a adoção de filhos. Es ser predestinado para la adopción de hijos. Esse é o alvo da predestinação. Ese es el objetivo de la predestinación. Você sabe que há duas linhas mestras nas Escrituras, Hay 2 líneas maestras en las que escrituras vão de Gênesis a Apocalipse. que van de Génesis a Apocalipsis. Duas linhas de revelação 2 líneas de revelación importantíssimas. importantísimas. A primeira é a linha do sacerdócio. La primera es la línea del A sacerdocio segunda é a linha da filiação. y la
segunda de la filiación. Quando o Senhor Jesus ressuscitou, Cuando el Señor Jesús resucitó, ele aparece naquele jardim a Él va a Maria aparecer Madalena. en el jardín a María Magdalena. Você se lembra que Maria Madalena se lança aos seus ¿Se pés? acuerdan que ella se echa a los pies de Jesús? João 20, 17. Juan 20, E o 17. Senhor Jesus diz assim a Y ela: el Señor Jesús le va a decir, Não, mulher, não me detenha. mujer, no me Eu detengas, ainda não subi para o meu no me Pai, toques, aún no subí a mi Padre, mas vai ter com os meus irmãos. pero va a tener con mis hermanos. Irmãos. O Senhor Jesus Hermanos. nunca chamou seus discípulos de El irmãos. Señor nunca había llamado a los discípulos de hermanos. Ele chamou de discípulos, Él dijo ele discípulos, chamou de servos, siervos, ele chamou de amigos, amigos, mas ele nunca chamou pero de nunca irmãos. había llamado de Pela primeira hermanos. vez, Por primera vez, Ele diz, vai ter com os Él va a meus decir, irmãos. va a tener con mis hermanos. Por quê? ¿Por qué? Porque agora a obra da cruz estava Porque completa. ahora la obra de la cruz O estaba Senhor Jesus completa. ressuscitou. El Señor había E resucitado. agora ele podia repartir a sua Y natureza ahora Él podía partilhar su naturaleza. Sua própria natureza. Su propia naturaleza. com muitos filhos. Con muchos hijos. Então vai ter com os meus irmãos. Entonces va a tener con mis E hermanos. dize-lhes. Y díceles. Dize-lhes o quê? ¿Qué era para decir? Duas coisas. Dos cosas. A linha do sacerdócio La línea del e a linha da sacerdocio filiação. y la línea de la filiación. Ele diz para Maria Madalena, Entonces va a decir a María dize Magdalena, para os meus irmãos, habla a mis hermanos. eu subo para o meu Pai e o vosso Pai. Subo para mi Padre y vuestro Padre. Essa é a linha da filiação. Esta es la línea de la filiación. Antes Deus só tinha um filho, Antes Dios tenía un único o seu hijo, filho unigênito. su hijo unigénito. Agora, por causa do trabalho da cruz, Ahora por el trabajo de la cruz, ele é o primogênito Él va a ser el primogénito entre muitos irmãos. entre muchos hermanos. Muitos que foram escolhidos Muchos que fueron elegidos e y predestinados predestinados para serem para ser conformes à conformes a la imagem do seu imagen filho. de su hijo. para que ele seja o Para que primogênito. Él sea entre el primogénito muitos irmãos. entre muchos Para que hermanos. quando Deus e Pai olhassem para Para que essa cuando família, Dios Padre mirara a esta ele familia, pudesse ver o seu próprio filho Él pudiera ver a su propio hijo na vida de cada um de en nós. la vida de cada uno de nosotros. Não apenas Cristo em nós, No solamente Cristo en mas nosotros, Cristo formado mas em Cristo nós. formado en nosotros. Filhos que têm a mente do filho. Hijos que tienen la mente del hijo. Filhos que têm a vontade do filho. Hijos que tienen la voluntad del hijo. Filhos conformados à imagem do filho. Hijos hechos conformes a la imagen del hijo. Então subo para o meu Pai e o vosso Pai. Entonces sumo para mi Padre y vuestro Padre. Adoção de filhos. Adopción de hijos. Cuidado com essa expressão. Cuidado con esta Ela não expresión. diz respeito Ela não- apenas à nossa regeneração. Ella no dice respecto apenas a nuestra regeneración, Ao nosso novo nascimento. a nuestro nuevo nacimiento. Todos nós que cremos em Cristo já nascemos de Todos novo. los que creemos en Cristo ya hemos nacido de Mas a nuevo, nossa adoção pero nuestra adopción está em processo. está en proceso. Cristo está sendo formado em nós. Cristo está siendo formado en nosotros. Gálatas 3:19. Gálatas 3:19. 4:19. Gálatas 4:19. Perdón, 4:19. Meus filhinhos, Hijitos, por quem sofro dores de parto, por quien sufro dolores de parto, até que Cristo seja hasta que formado Cristo em sea vós. formado en Até vosotros. que, Hasta que, porque nós estamos nesse processo. porque estamos en este proceso. Isso é adoção de filhos. Esto es adopción de É a hijos. expressão do versículo 5. Y es la expresión del Ele versículo nos 5. predestinou Él nos predestinó para a adoção de filhos. para adopción de hijos. A palavra aqui é ruiostesia. La palabra aquí es huiostesía. Esse ruios Ese ruios fala de filhos que já são adultos. habla de hijos que ya son adultos. E esse sufixo, tesia, Y el sufijo tesía fala de ser colocado em uma posição. habla de ser colocado en una posición. Então, ruiostesia Entonces, huiostesía significa ser colocado em uma posição de maturidade. significa ser colocado en una posición de madurez. Adoção de filhos. Adopción de hijos. Nós já somos filhos de Deus. Ya somos hijos de Dios. Mas há uma palavra específica para esse novo nascimento. Pero hay una palabra específica para este nuevo E nacimiento. a palavra que o Espírito Santo usa em Romanos 8 Y é la palabra teknos. que Romanos va a utilizar en el capítulo 8 es tekinos. Filhos, crianças. Hijos niños. O Espírito de Deus testifica com o nosso El espírito Espíritu de Dios testifica con nuestro que espíritu nós somos filhos de Deus. que somos hijos de Dios. Que tipo de filho? ¿Qué clase de hijos? Nesse versículo citado, En ese versículo, filhos teknos, hijos tekinos, crianças. Crianças de criaturas, colo. bebés,
Crianças que ainda são amamentadas. hijos chiquititos que están siendo ¿cuál es el propósito amamantados. de Dios? Pero ¿cuál es el propósito É de que Dios? esses filhinhos, Es que estos hijitos, tecnós, tequinos, se tornem ruios. se vuelvan juyos. E essa é a palavra para adoção. Y esta es la palabra para adopción. Ruiostesia, Juyos decía, filhos maduros. hijos maduros. Então Paulo vai escrever em Efésios 4. Entonces Pablo va a escribir en Efesios Efésios 4. 4:15. Efesios 4:15. Seguindo a verdade em amor, Siguiendo la verdad en amor, cresçamos em tudo, crezcamos en todo, naquele que é o cabeça, Cristo. en aquel que es la cabeza, Cristo. Então penso que esse assunto Entonces pienso que este tema é o que de mais importante precisamos saber sobre predestinação. es lo que más importante necesitamos saber sobre predestinación. Predestinados para sermos Predestinados para ser filhos hijos maduros. maduros. Adoção de filhos. Adopción de hijos. Para que Cristo tenha a sua imagem em nós. Para que Cristo tenga su imagen en A nosotros. mente de Cristo em nós. La mente de Cristo Os en desejos nosotros. de Cristo em Los nós. deseos de Cristo Os en nosotros. sentimentos de Los Cristo em nós. sentimientos de Cristo en nosotros. Amando o que Ele ama. Amando lo que Él ama. Nos aborrecendo do que Ele aborrece. Aborreciendo lo que Él aborrece. Uma alma conformada a Cristo. Un alma conforme a Nos Cristo. pensamentos, En nos los pensamientos, en los nos sentimientos, desejos. en los deseos. Esse é o propósito de Deus Este es el propósito de Dios. ao nos A predestinar. predestinarnos. Que verdade maravilhosa Qué é essa. verdad maravillosa es. Então, predestinados. Entonces, predestinados. Versículo 5 ainda diz. Versículo 5 aún va a decir. Apenas para citarmos a outra linha no capítulo 20 de João, Solo para citar otra línea en el capítulo 20 de apenas Juan, para completarmos a ideia solo para aqui. completar la idea, Então o Senhor Jesus disse para Maria: el Señor va a decir a María, Subo para o meu Pai e o subo a mi vosso Pai. Padre y vuestro Essa é Padre. a linha da filiação. Es la línea de la Mas também ele filiación, diz: pero también va a decir, para o meu Deus, para mi Dios y o vosso Deus. y vuestro Dios. e essa é a linha do sacerdócio. Y es la línea del sacerdocio. João e Paulo têm Juan- muito a nos dizer Juan y Pablo tienen mucho a decirnos sobre filiação. sobre E filiación. Pedro Y tem Pedro muito a nos dizer también tiene mucho a decirnos sobre o sacerdócio. sobre el sacerdocio. Então na sua epístola ele escreve assim: Entonces en su epístola él va a escribir, Também vós mesmos, también vosotros como mismos, pedras que vivem, como piedras vivas, sois edificados, sois edificados casa espiritual, casa espiritual para ser sacerdocio santo, santo, para oferecer, para ofrecer sacrifícios sacrificios espirituais, espirituales agradáveis a a Deus, por meio Dios de Jesus por Cristo. medio de Jesucristo. Quando nós vamos a Apocalipse capítulo Cuando 20, vamos a Apocalipsis 20, depois da narrativa dos 1000 anos, después de la narrativa de los 1000 años, é dito que, com respeito à narrativa dos 1000 anos, con respecto a esta narrativa de los 1000 años, é dito que durante esses 1000 anos, se dice que en estos 1000 años o Senhor Jesus reinará el Señor va a reinar e nós seremos os seus y sacerdotes nosotros e seremos reis. sus sacerdotes y reyes. Porque no capítulo 1 de Apocalipse Porque en el capítulo 1 de é Apocalipsis, dito que ele nos fez reino e sacerdote. Él nos hace reyes y sacerdotes. Então são duas linhas de revelação: Son dos líneas de revelación, filiação e filiación sacerdócio. y sacerdocio. Por quê? ¿Por qué? O Senhor Jesus é o Filho de Deus. Porque el Señor Jesús es el Hijo de E o Dios. Senhor Jesus é o grande sumo Y el sacerdote Señor Jesús es el grande sumo que sacerdote penetrou o céu. que adentró a los Ele é o cielos. Filho sacerdote. Él es el Hijo sacerdote. Hebreus capítulo 5. Hebreos 5. Tu és meu filho, Tú eres mi hijo. eu hoje te Hoy gerei. te he engendrado. Tu és Tú sacerdote eres para sacerdote sempre. para siempre, Segundo a según ordem el de orden de Melquisedec. Melquisedec. Então a linha da Entonces filiação la do línea de la sacerdócio, filiación del elas vão sacerdocio juntas nas van escrituras. juntas en las escrituras. Nós também, Nosotros también, assim como o Filho de Deus, así como el Hijo de nós Dios, também nosotros somos también filhos somos hijos sacerdotes. sacerdotes. Graças ao Senhor. Gracias al Señor. Nós servimos ao Senhor como filhos. Servimos al Señor como hijos. Nós somos sacerdotes Somos que sacerdotes têm a natureza de que Deus. tenemos la naturaleza de Dios. Nós servimos a Deus Servimos a Dios na natureza de Deus, en la naturaleza de Dios. participando da mesma Participando de natureza. la misma naturaleza. Filhos Hijos sacerdotes. sacerdotes. Graças ao Senhor. Gracias al Por Señor. causa desse grande filho, Por causa de este gran hijo, Por causa desse grande sacerdote. por ese grande sacerdote, nós fomos tornados filhos nos sacerdotes. volvemos hijos sacerdotes. Então, ele nos predestinou Entonces Él nos predestinó para essa adoção para de esta filhos. adopción de hijos. Continuando. Siguiendo.
por meio de Jesus Cristo, Por meio- segundo o beneplácito de sua vontade. por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad. Irmãos, de novo, que linda expressão. Qué linda O expresión. que significa ¿Qué beneplácito? significa beneplácito? Bom prazer. Buen placer. Aquilo que mais agrada ao Placentero, lo coração. que más agrada, complacido. Isso é lo que- beneplácito. Eso es É o que beneplácito. traz mais prazer ao coração. Lo que complace más al corazón. O que trouxe mais prazer ao coração de Deus? ¿Qué es que trajo más placer al corazón de Dios? Preste atenção nisso. Atiendan esto. Em primeiro lugar, En primer plan, veja o em que primeiro diz lugar, o versículo 6. en el versículo 6, Para louvor da glória da sua graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado. para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. No amado. En el amado. Essa é uma expressão singular. Es una expresión singular. Você sabe que quando o Senhor Jesus estava na terra, ¿Sabe que cuando el Señor Jesús estuvo en la tierra, os céus, los cielos, a voz do Pai, la voz del Padre deixou isso tão claro dejó tan claro para Ele mesmo para Él mismo, para o Señor Jesús para el Señor Jesús e para as testemunhas que ali y estavam. para los testigos que allí Quando o estaban. Senhor Jesus, aquele que foi gerado pelo Espírito Santo, Cuando el Señor Jesús fue generado por el Espíritu Santo, foi ungido pelo fue Espírito Santo, ungido por el Espíritu Santo, quando ele entra no Rio Jordão, cuando entra en el río Para ser Jordán batizado. para ser bautizado, 30 anos de vida, 30 años de vida, uma vida já aprovada, una vida ya aprobada, 30 anos em silêncio. 30 años en silencio. Quando ele entra no Rio Jordão, Cuando él entra en el río Jordán, o silêncio é rompido. el silencio es cortado, Pela rompido, primeira vez. por primera vez. Quando aquele filho entra no Jordão, Cuando ese hijo entra en el Jordán, os céus não se contêm, los cielos no se os contienen, céus se abrem los cielos se e abren a voz do Pai é y la ouvida. voz del Padre es escuchada, Como que um grande dedo apontando para como que ele. un gran dedo apuntando hacia él. Este é Este o meu es filho mi amado. hijo amado. Porque o primeiro homem havia caído. Porque el primer hombre se había caído. Ele foi criado sem pecado, Él fue creado sin pecado, mas ele desobedeceu pero a Deus. él desobedeció a Dios. Ele entrou na armadilha de Satanás. Él entró en la trampa de Satanás. O primeiro homem, El primer hombre, Adão, Adán, foi feito alma fue vivente. hecho alma O viviente, terreno terrenal. não seguiu com Deus. Él no siguió con Dios. Agora o segundo Pero homem el se manifesta. segundo hombre se manifiesta. Porque homem, segundo Deus, Porque hombre, según Dios, é homem sem pecado. es hombre sin pecado. Então nós podemos dizer que entre Adão e Cristo, Entonces podemos decir que entre Adán y Cristo, nesse sentido, en ese me sentido, entenda bem aqui, entiéndame, vean não houve bien, homem nenhum. no hubo ningún hombre, Porque todos os homens eram porque pecadores. todos eran pecadores. Deus não podia encontrar satisfação. Dios no podía encontrar E satisfacción, nem mesmo nos homens que andaram com ele. ni aún en los hombres que andaban con él. que Ele não andaron pôde con él. encontrar um lugar de habitação. Él no pudo encontrar un lugar de habitación, lugar de repouso. un lugar de reposo. Deus não tinha descanso. Dios no tenía descanso Até que o verbo se fez carne hasta que el verbo se hizo e carne viveu uma vida humana. y vivió una vida humana. Então agora ele entra no Jordão Entonces ahora él entra en el e o Jordán céu se abre. y los cielos se abren. Este é o meu filho amado. Este es mi hijo E amado. nele eu tenho. En él tengo, Veja essas palavras, irmão. atiendan aquí, Nele eu en él tenho. tengo. É o Pai quem está dizendo. Es el Padre quien está É o Deus hablando. justo. Es el Dios é o Deus justo. santo. Es el Dios É o santo. Deus santo, santo, santo. Es el Dios santo, santo, Ele está santo. dizendo. Él está diciendo, Nele eu tenho en él yo tengo todo, o meu prazer. toda mi complacencia. Todo o meu prazer. Toda mi E complacencia. agora esse filho sai do Jordão. Y ahora ese hijo va a salir del E o Jordán. que vai acontecer com ¿Y ele? qué va a pasar con él? Agora ele vai ser provado. Ahora él va a ser Oh, probado. irmãos, isso não é uma história da Hermanos, Bíblia. eso no es una historia de la Lucas Biblia. capítulo 4. Lucas 4. Diz que o Espírito Santo o tomou Va a decir que el Espíritu Santo le e o tomó levou para o deserto y lo llevó para el para desierto. ser tentado pelo Para diabo. ser tentado por el Você vê diablo. que agora o desafio aparece de novo. Vean que ahora va a aparecer otra vez O el desafío. mesmo diabo. El mismo A diablo. antiga serpente. La antigua serpiente. Aquela que se serpiente, mostrou a Adão. que se mostró a Adán, O primeiro homem. el primer hombre, Agora vai se mostrar ao ahora se segundo va a mostrar homem. al segundo hombre. E o que será do segundo ¿Y qué va a homem? ser del segundo hombre? Tudo que estava nos desígnios de Deus. Todo lo que estaba en los designios de Dios. Todo o propósito de Deus. Todos los propósitos O de propósito Dios, todo el eterno propósito, de Deus todo el propósito estava eterno nos de ombros Dios desse homem. está en los Ele não hombros apenas de é este filho de hombre. Deus. Él no solamente es hijo de Ele é Dios,
filho do homem. es hijo del hombre. Então ele foi tentado como Entonces fue homem. probado, Provado tentado, como homem. probado, Então tentado. o diabo se aproxima Y dele, Satanás, el diablo se E faz aquelas aproxima sugestões. y va a hacer sugerencias, tentando na concupiscência da tentando carne, en la concupiscencia de la carne, concupiscencia dos en la olhos, concupiscencia de los na ojos, soberba da vida. la soberbia de la vida. tudo isso te darei, Todo eso te os daré. reinos do mundo, Los reinos del a mundo, glória la deles. gloria de ellos. E o nosso Senhor Jesus, Y então, nuestro Señor Jesús, usando a entonces, palavra de Deus, utilizando la palabra de pela sua Dios, vida de relação com o por Pai, su vida de relación con el ele Padre, responde a Satanás, Él va a responder. ele resiste a Él va a Satanás. resistir a Satanás. Satanás não encontra lugar Satanás dentro no dele. encuentra lugar dentro de él. João diz assim no capítulo 15, Juan va a decir en capítulo 15, aí vem o príncipe do mundo, ahí viene el príncipe del mundo. e ele nada tem En él nada tengo, em mim. en mí. Esse é o Senhor Jesus. Este es el Señor Jesús. Na vida de Jesus, En la vida de Jesús, Satanás tinha que jejuar. Satanás tenía que ayunar. Não tinha nenhum alimento No había ningún na alimento vida santa de Jesus. en la vida santa de Para Jesús Satanás. para Satanás. Ele nada tem em mim. Él nada tiene en mí. 3 anos provado, 3 años de probado. todas as formas, De todas pelos las fariseus, maneras, por los pelos fariseos, saduceus, por los saduceos, pelos herodianos, por los pelos seus próprios herodianos, por los discípulos. propios 3 discípulos. anos. 3 años. Depois ele sobe ao monte da Después va a transfiguração. subir en el monte de la transfiguración. segunda vez, y por segunda vez, De novo, os céus não otra se vez contêm. los cielos no se contienen. Agora são mais 3 anos. Ahora son 3 años o céu más. se abre de novo. Los cielos se abren. Este é o meu filho. Este es mi hijo. E você se lembra que ali estava Moisés e Elias. Allí estaba Moisés, Elías. Pedro ficou tão impressionado y com Pedro aquela se quedó cena. tan sorprendido con la escena. Pedro estava dizendo assim, Pedro hablaba. nós vamos ter uma festa dos tabernáculos muito especial. Vamos a tener una fiesta de los tabernáculos muy Porque a festa dos especial. tabernáculos estava se aproximando. Porque la fiesta del tabernáculo se aproximaba. Então Pedro diz, vamos fazer 3 cabanas. y Pedro decía, vamos a hacer 3 Uma enramadas. cabana para Moisés. Una para Moisés. Isso não é maravilhoso? Eso no es maravilloso. Moisés uma cabana. Moisés en una Elias enramada. uma cabana. Elías en otra. E Jesus em outra y Jesús cabana. en otra. Essa era a ideia de Pedro. Esta era la idea. Pedro e as suas ideias. Pedro y sus ideas. Até que aquela nuvem luminosa o Hasta que encobriu. una nube luminosa le cubrió. Aquela les nuvem cubrió. fala da Shekinah, Esa nube habla de la Shekinah, a glória de Deus. la gloria de Dios. Então uma nuvem luminosa os encobriu. Entonces una nube luminosa E Pedro los então se cubrió. prostra com medo. Y Pedro se prostra con E miedo. quando ele levanta seus Y olhos, cuando alza sus ojos, a ninguém mais vira, a nadie más ve, senão somente sino a Jesus. solamente a Jesús. Por quê? ¿Por qué? Porque tudo que a lei tem a dizer, Porque todo lo que la ley tiene a decirnos, tudo que Moisés tem a dizer, todo lo que Moisés tiene a decirnos, agora tem o seu ahora cumprimento. tiene su cumplimiento En Cristo. en Cristo. Tudo que os profetas têm a Todo lo que los dizer, profetas tenían a decir, agora tem o seu cumprimento. tiene su cumplimiento En Cristo. en Cristo. Ele é o cumprimento da Él lei es dos el profetas. cumplimiento de la ley y Tudo de los que diz profetas. respeito na lei e nos Todo lo profetas. que dice respecto de la ley y de Agora los está ali profetas. encarnado Ahora na pessoa está do Filho. encarnado en la persona del Então o Hijo. pai diz a segunda vez, Entonces el Padre va a decir por Este segunda vez, é o meu este es filho. mi Hijo, o meu eleito. mi elegido. Guarde essa palavra. Guarde esta o meu palabra, mi eleito. elegido. O filho é o eleito. El Hijo es el Se nós elegido. estamos em união com Si Cristo, estamos en unión con Cristo, Ele nos escolheu, elegeu em Él nos Cristo. eligió en Cristo. Antes da fundação do Antes de la mundo. fundación del Cristo mundo. é o eleito. Cristo es el Se elegido. nós estamos em união Si com estamos en Cristo, unión con Cristo, então nós somos os entonces eleitos de somos Deus. los elegidos de Dios. Em Cristo. En Cristo. Antes da fundação do Antes de mundo. la fundación del mundo. Este é o meu filho. Este es mi O hijo. meu eleito. Mi elegido. A ele ouvi. A él oí. 3 anos. 3 años. O que poderia acontecer ali? ¿Qué podría acontecer ahí? Por direito pessoal. Por derecho personal, Senhor Jesus já provado. el Señor Jesús ya ha aprobado Em todas as coisas. en todas las cosas. Ele foi transfigurado Ele no foi- monte da transfiguração. Él fue transfigurado en el monte de la Sua transfiguración. glória foi Su mostrada. gloria fue revelada. Se houvesse pecado nele, Si hubiera pecado en él, mínimo un pecado, mínimo pecado, ele não poderia él no ser podría transfigurado. ser transfigurado. Ele foi transfigurado Él fue transfigurado porque ele é sem mácula. porque es sin mácula. Então, quanto ao seu direito Entonces, humano, en cuanto a su derecho o que humano, aconteceria com ele? ¿qué podría pasar con Ele él? poderia ir Él diretamente podría ascender
do al monte cielo, da del transfiguração monte de la para o transfiguración trono de Deus. para el trono de Dios. Esse era o seu direito. Este era su Esse é o seu derecho, mérito. era su mérito. Por que ele não fez ¿Y isso? por qué él no hizo eso? Porque havia algo sobre os ombros Porque dele. había algo sobre sus hombros. O que havia sobre o ombro ¿Qué dele? había sobre sus O hombros? cumprimento El da eterna cumplimiento de la vontade de eterna Deus. voluntad de Dios. Qual era a eterna vontade ¿Cuál era de la Deus? eterna voluntad de Dios? Conduzir muitos filhos. Conducir, llevar muchos À hijos glória. a la gloria. Mas estes eram pecadores. Pero estos eran pecadores, Maculados. maculados. Então qual a decisão que o filho toma? Entonces, ¿cuál es la decisión que va a tomar el Não hijo? de ir ao trono, No de irse al mas de trono, ir à cruz. más de irse a la cruz. Então Lucas registra assim. Entonces Lucas va a Ele registrar manifestava no semblante y él manifestaba en su semblante uma intrépida resolução una intrépida resolución de ir de para ir Jerusalém. para E Jerusalén. ninguém ia tirá-lo desse Y caminho. nadie le iba a quitar de ese Muitos camino. tentaram. Muchos intentaron. Pedro tentou. Pedro intentó. Senhor, não suceda isso Señor, que contigo. no pase eso con vos. Isso de modo nenhum te De ninguna acontecerá. manera se te lo ocurra. Mas ele tinha uma Pero determinação. él estaba determinado. Ele iria ao Calvário. Él se iba al Calvario. Ele diz, porventura, eu não beberei o cálice Isso. que o Pai me deu. No he de beber la copa que el Padre me ha de dar. Então ele seguiu até a cruz. Entonces sigue hasta la cruz. O amado de Deus. El amado de Dios. Por qual propósito? ¿Por cuál propósito? Apocalipse 5 vai nos dizer Apocalipsis assim. 5 nos dice. Quando João tem aquela visão do trono, Cuando Juan tiene la visión del trono, ele vê o cordeiro él como ve tinha el sido morto. cordero como había sido muerto E João ouve uma voz. y Juan escucha una voz. Ele viu na mão daquele que estava sentado no Él ve en trono la mano de aquel que estaba sentado en el trono livro selado, un libro sellado por dentro e por por fora. adentro y por De afuera. alguma maneira, João compreendeu algo. De alguna manera Juan comprendió Ele compreendeu algo. que aquele livro Comprendió que aquel libro falava do eterno propósito de Deus. hablaba del eterno propósito de Se aquele Dios. livro não fosse aberto, Si aquel libro no fuera abierto, aqueles selos não fossem el cielo tirados, no fueran quitados, então o que Deus planejou lo que Dios había planeado não poderia ser desenrolado, no podría ser desarrollado, não poderia ser cumprido. no podría ser cumplido. Aquele livro estava selado. Aquel libro estaba E é sellado. por isso que João diz, Y por eso entonces Juan eu dijo, chorava y yo muito, lloraba mucho, porque ninguém foi porque achado nadie digno fue encontrado de digno abrir o livro, de abrir el libro e de desatar y os desatar selos. los sellos. Mas então João ouviu aquela voz, Pero entonces Juan escuchó una voz dizendo, não chores, hablando, no llores, porque o leão da tribo porque el de león de la Judá, tribu de a Judá, raiz de la Davi, raíz de David, venceu venció para abrir para o livro. abrir el libro. Não apenas venceu, No apenas mas venció, venceu para pero venció abrir o para livro. abrir el libro. para que todo o propósito Para de que Deus, todo el propósito de assegurado Dios, pela morte e ressurreição de asegurado por Cristo, su muerte y su fosse resurrección, então plenamente fuera entonces consumado. plenamente consumado. Então, a partir da ressurreição do Entonces, Senhor a Jesus, partir de la resurrección del Señor da Jesús, entronização de do la Senhor Jesus, entronización del Señor Jesús, no lugar mais elevado do universo, en el lugar más à elevado del destra da universo, a la majestade nas diestra de la alturas, majestad de Dios en las alturas, não há nada no hay nada que possa se interpor que pueda ao propósito de Deus, interponerse al propósito de Dios. porque Ele é o Cordeiro que Porque foi morto. Él es el Cordero que fue O muerto. seu sangue selou Su sangre selló esta aliança. esta O alianza. propósito de Deus será El cabalmente cumprido. propósito de Dios va a ser cabalmente cumplido. Então, nós fomos eleitos no amado. Entonces fuimos elegidos en el amado. Quanto mais nós contemplamos a obra desse amado Cuanto de Deus, más contemplamos la obra de este amado de Dios, mais seguros nós ficamos. más seguros nos volvemos. Mais nós adoramos a Ele. Más adoramosle a Él. Mais nos regozijamos. Más nos regocijamos. Mais nos dobramos. Más nos arrodillamos. Mais nos oferecemos Más nos ofrecemos como seus servos. como sus siervos. Como nossos olhos precisam ser Y abertos. como nuestros ojos necesitan ser Eleitos abiertos. no amado. Elegidos en el amado. Então, o versículo 5, Entonces, en el versículo a 5, parte final. la parte última, Isso é segundo o beneplácito da sua vontade. según el puro afecto de su voluntad. Em João capítulo 10, Juan 10, o Senhor Jesus vai falar sobre a relação dele com as suas ovelhas. el Señor Jesús va a hablar de la relación que él tenía con sus ovejas. João 10, 27 em diante. Juan 10, 27 en adelante. E ele diz assim:
Y él va a decir así: As minhas ovelhas ouvem a minha voz. mis ovejas oyen mi voz, Elas me seguem. ellas me siguen, Eu lhes dou a vida yo eterna. les doy vida eterna, Jamais perecerão. jamás perecerán, Eternamente. y Ninguém eternamente as arrebatará da minha mão. nadie les va a arrebatar de mi mano. Agora escute o que o Senhor Jesus diz. Pero escuchen lo que el Señor Jesús dijo: Aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo. lo que el Padre me dio es más grande que todo. Aquilo que o meu Pai me deu Lo que el Padre me dio é maior que tudo. es más grande que todo. Qual é essa dádiva? ¿Cuál es esta O que dádiva? foi que o Pai deu para o ¿Qué filho? es que el Padre dio al Hijo? Uma noiva. Una novia. Aquilo que o meu Pai me deu Lo que el Padre me dio é maior do que tudo. es más grande que todo. Essa é como a história de Abraão. Es como la historia de Abraham. Quando ele envia Eliezer para buscar uma noiva Cuando para o él seu filho. envía a Eliezer para buscar una novia para su hijo. Era o grande desejo de Abraão. Era el gran deseo de Que o seu Abraham filho não permanecesse só. que su hijo no permaneciera solo. Não é bom que o homem No fique es só. bueno que el hombre esté Essa é só solo. uma parábola. Es solamente una Essa parábola. é só uma figura. Es solamente una Isso figura. fala de algo eterno. Habla de algo eterno. Não é bom que o filho esteja No es só. bueno que el hijo esté Far-lhe-ei uma solo. auxiliadora. Le haré una auxiliadora seja idónea. que le sea idónea. Que auxiliadora é essa? ¿Qué auxiliadora es A esta? sua noiva. Su novia. A sua igreja. Su iglesia. Aquela que compartilharia com ele La que va a partilhar con él sua própria natureza. su propia naturaleza. Aquela que olhando para ela, La que mirando a ella ele poderia dizer: va a poder decir: ela é carne da ella minha es carne. carne de mi carne. Carne fala de uma expressão Carne exterior. habla de una expresión Ela é exterior. parecida comigo. Se parece conmigo. Ela é idônea, Idônea. compatível, Compatible. carne da minha Carne carne. de mi carne. Mas não apenas no sentido de expressão Pero externa, no solamente una expresión externa, mas ela é osso pero dos meus hueso ossos. de E mis osso huesos. fala de conteúdo Y hueso interior, habla de contenido interior. realidade interior Realidad interior e expressão y exterior. expresión exterior. Esse é o desejo de Cristo pela Este igreja. es el deseo de Cristo por la Que ela iglesia. tenha o seu conteúdo interior Que tenga su contenido interior. e que ela tenha a sua expressão Y que tenga exterior. también su expresión exterior. O que Cristo está buscando na igreja? ¿Qué es que Cristo busca en la iglesia? A Ele mesmo. A Él mismo. Ele busca a si mesmo Él busca a sí mismo na igreja. en la iglesia. Por isso nós somos Y predestinados por eso fuimos para predestinados sermos conformes para à ser imagem do seu conforme Filho. a la imagen de su Hijo. Então, Entonces, isso é segundo o bom prazer da sua vontade. Eso es según el beneplácito de su voluntad. Aquilo que o meu Pai me deu Lo que el Padre me dio é maior do que tudo. es más grande que todo. Então, a primeira bênção mencionada aqui no verso 3 la primera bendición en el versículo 3 é a eleição. es la A elección. segunda das bênçãos espirituais em Y la Cristo segunda de las bendiciones espirituales en Cristo é em amor nos es predestinou. en amor nos predestinó. Final do verso 4 Final e del verso 5. versículo 4, versículo 5. Eleição, Elección, predestinação, predestinación, en amor, segundo o beneplácito según da el sua beneplácito vontade. de su voluntad. Depois no versículo Y 7, después en el versículo no 7, qual temos a redenção. en el cual tenemos la E redención. aqui vamos para a terceira bênção, Y aquí vamos para la tercera bendición. porque Paulo disse no verso 3, Porque toda Pablo va a sorte de decir en bênção, el versículo 3, toda clase de bendición, toda bênção espiritual toda bendición espiritual nas regiões en las celestiais regiones celestiales em Cristo. en Cristo. Então, quais são essas bênçãos? Entonces, ¿cuáles son estas Ele vai bendiciones? descrever. Él va a describir Até o verso 14. hasta el versículo A 14 eleição, já falamos, la elección, a predestinação. la predestinación. Agora no verso 7, a redenção. En el versículo 7, De redención, novo, no qual. en el cual, Em Cristo novamente. en Cristo, Em otra Cristo vez, temos a redenção. en Cristo tenemos la redención Pelo seu sangue, por su a sangre, remissão dos la pecados, remisión de los pecados, segundo a riqueza da sua según graça. la riqueza de su gracia. Não apenas graça, No apenas mas gracia, riqueza da sua mas graça. riqueza de su gracia. Agora, eu gostaria de compartilhar algo rápido sobre redenção. Vamos a partilhar algo rápido sobre la redención. Redenção. Redención. Essa expressão no termo original Esta expresión en el término en el se refere original ao dinheiro pago para a compra de um escravo. hace referencia al dinero que fue pagado para el rescate de un esclavo. Redimir, Redimir, comprar de volta. comprar de vuelta. Essa era a nossa situação. Esa era nuestra situación. Esclavos. Preço foi pago Un precio fue e nós pagado fomos comprados de y volta. fuimos comprados de vuelta. Mas isso penso que todos nós já sabemos. Pero eso creo que todos nosotros ya Mas vamos sabemos. prestar atenção num detalhe adicional. Pero Aqui. atiendan en un detalle adicional. A redenção La redención
não tem como alvo no tiene como objetivo apenas o perdão de pecados. solamente el perdón de pecados. Isso é muito importante. Eso es muy importante. Quando a oferta pelo pecado, Cuando la ofrenda por el pecado no Velho Testamento, en el Antiguo o Testamento, animal era imolado no átrio, no altar. el animal era inmolado en el altar. E você se lembra que uma parte do sangue era recolhido numa ¿Se vasilha. acuerdan que una parte de la sangre era separado, recogido? E o sumo sacerdote entrava no Santo dos Y Santos, el sumo sacerdote entraba en el Santísimo no dia da expiação, en el día de la uma expiación vez por ano. una vez al Você se año. lembra disso? ¿Se acuerdan? Onde ele colocava o ¿A sangue? dónde él ponía la sangre? Sobre o Sobre el propiciatório. propiciatorio. Propiciatório. Ilasterion, Y lasterión. assento de Un misericórdia. acento de misericordia. Propiciatório. Propiciatorio. Onde Deus podia se Donde Dios encontrar com o podía homem. encontrarse con el hombre. Então, qual era a cena ali? ¿Cuál era la escena ahí? Guarde isso, irmão. Atiendan. Medite guarden, nisso. Medite. Ore sobre isso. Ore sobre esto. No propiciatório, En el que propiciatorio, era uma tampa de ouro que era una tapa de oro sobre a arca da aliança. sobre el arca de la alianza. Ouro puro. Oro puro. Sobre o ouro. Sobre el Era oro colocado era o colocada la sangre. Então você tem um contato ali Entonces maravilhoso. tenemos un contacto maravilloso. O sangue Sangre e o ouro. y el oro. O que isso significa? ¿Qué significa eso? Que a redenção do Senhor Que la Jesus redención del Señor Jesús não foi apenas para a purificação dos nossos no fue pecados, solamente para la purificación de nuestros mas o pecados, derramamento do sangue do Senhor pero, Jesus pero el derramamiento de sangre del Señor Jesús foi para nos fue conduzir para à glória conducirnos de Deus. a la gloria de Dios. É disso que fala o ouro. De eso habla el O oro. ouro fala da glória de El Deus, oro habla de la da gloria de vida, Dios, natureza e de la glória de Deus. naturaleza, vida y gloria de Dios. Então nós entendemos melhor agora Romanos 3:23. Entonces podemos entender mejor Romanos 3:23. Todos pecaram. Todos pecaron. E se nós fôssemos escrever a Bíblia, Si nosotros fuéramos a escribir la Biblia, nós escreveríamos assim: íbamos a escribir Todos así. pecaron. Todos pecaron. e quem pecou precisa de Y el que pecó necesita perdão. perdón. Todos pecaram Todos e pecaron, carecem do perdão de carecen de Deus. perdón de Dios. Mas não foi isso que o Espírito Pero Santo no es escreveu. eso lo que está escrito. Ele diz: todos Él dice, pecaram todos e pecaron, carecem da destituidos están glória de la Deus. gloria de Dios. Você vê o sangue, o ouro, Vean la sangre y el oro, todos pecaram todos e pecaron carecem da y glória. carecen. Nós não carecemos apenas de perdão. No estamos destituidos, no carecemos apenas de perdón. Não carecemos apenas da natureza de Deus No em es nós, da vida de solamente, Deus. no carecemos solamente de la vida de Dios. Nós en carecemos nosotros. da glória de Deus. Carecemos y estamos destituidos de la gloria de E o que é a Dios. glória de Deus? Pero ¿qué es la gloria de Dios? A Bíblia tem uma definição para a glória La Biblia de Deus. tiene una definición para la gloria de Dios. Tiago 2:1. Santiago O 2:1. Senhor Jesus Cristo, El Señor Jesucristo, a glória. la gloria. Tiago capítulo 2, Santiago versículo 2:1. 1. Ele é a Él glória. es la Hebreus gloria. capítulo 1, Hebreus 1, verso 3. versículo 3. Ele é o resplendor Él da es glória. el resplandor de la gloria. Então, o que é carecer da ¿Qué glória? es ser destituido de la gloria? É carecer da imagem de Cristo. Es carecer de la imagen Não apenas de da Cristo. vida de No Cristo, solamente da de la natureza vida, de de la Cristo, naturaleza mas da de imagem de Cristo, Cristo. mas de la imagen de Cristo Cristo. formado em Cristo nós. formado Todos en nosotros. pecaram Todos e pecaron carecem da y glória. están destituidos. Quando Deus carecen. estabeleceu o propósito Cuando eterno em Dios Cristo, estableció el propósito eterno Ele en não Cristo, contemplava o perdão como alvo. Él no contemplaba el perdón como Ele objetivo. contemplava a glória Él como alvo. contemplaba la gloria como objetivo. Então, por isso, Entonces, por eso, no qual temos a redenção, en el cual tenemos la redención pelo seu sangue, por su sangre, a remissão dos la pecados, remisión de los pecados, segundo a riqueza segundo da sua graça, la riqueza de su gracia, que Deus derramou abundantemente que sobre Dios nós. derramó abundantemente sobre En nosotros toda sabiduría y en prudencia. toda sabiduría y prudencia. Então, o propósito da redenção Entonces, el propósito de la é redención nos reintroduzir es na reintroducirnos glória de Deus. en la gloria de Dios. Em outras palavras, En otras o palabras, propósito da redenção el propósito de la é que a redención imagem de Cristo es que la imagen de Cristo pudesse ser formada pudiera em ser nós. formada en nosotros. Esse é o alvo da redenção. Ese es el objetivo de la redención. Você vê
que risco nós corremos, irmão? ¿Qué riesgo corremos, Termos hermanos? um Salvador do Tener passado, un Salvador en el pasado, aquele que já nos regenerou, aquel que ya nos regeneró, esperarmos um Salvador do futuro, esperar un Salvador del futuro, aquele que virá a segunda el que vez, va a venir por segunda aquele que vez, vai transformar nosso corpo mortal, el que va a transformar nuestro cuerpo mortal, mas nós não vivermos pero no vivir no Salvador do en presente. el Salvador en el presente. Aquele que pelo Espírito Aquel que por el Espíritu está trabalhando nossas almas, está trabajando nuestras para que a almas, glória de Deus para que la gloria de Dios seja vista em nós, sea vista en nosotros, Aquí y ahora. y ahora, nos nossos pensamentos, en nuestros nos pensamientos, nossos desejos, en nuestros nos deseos, nossos sentimentos, en nuestros nos sentimientos, nossos relacionamentos. en nuestros relacionamientos. Amai-vos uns aos outros. Amaos unos a E otros. nisto conhecerão todos En esto conocerán que todos sois os meus que discípulos. sois mis discípulos. Então esse é o trabalho do Senhor em nós Ese hoje. es el trabajo del Señor en nosotros E isso hoy. tem a ver com a glória. Y eso tiene que ver con la gloria. Então quando nós pensamos em glorificação, Entonces, cuando pensamos en nós glorificación, temos que tomar muito cuidado. tenemos que tomar mucho cuidado Para nós não colocarmos essas coisas em compartimentos. para no poner en compartimentos distintos. Muitas vezes fazemos assim. Muchas veces hacemos así. Cristo nos justificou. Cristo nos justificó, Cristo está nos santificando. Cristo nos está E santificando Cristo vai nos y glorificar. Cristo nos va a E glorificar. colocamos isso dentro de compartimentos. Y ponemos en distintos compartimentos. Mas isso não é bom. Pero eso no es bueno. Porque na verdade a santificação Porque en la verdad la santificación é, de certa maneira, es de cierta manera glorificação. glorificación. Quando nós estamos sendo Cuando estamos santificados, siendo santificados, estamos sendo estamos glorificados. siendo glorificados. Porque Cristo é a glória. Porque Cristo es la Se gloria. Cristo está sendo Y si formado em Cristo nós, está siendo formado então en nós já estamos nosotros, sendo ya glorificados. estamos siendo glorificados. Sim, mas chegará o Sí, dia pero va a llegar un em que día essa barreira será en que rompida. esa barrera será E o rompida nosso corpo y corruptível nuestro cuerpo corruptivo será transformado em va um a ser corpo transformado en un incorruptível. cuerpo incorruptible. ¿Para qué? Para que nós possamos ver Para o que Senhor Jesus podamos face ver a face. al Señor Jesús Este tabernáculo cara a atual cara. En ese tabernáculo actual não é suficiente para isso. no es suficiente para esto. Segundo aos Coríntios, capítulo 5. Segundo Corintios capítulo 5, Paulo diz: nós gememos neste Pablo tabernáculo, dice que gemimos en este tabernáculo porque nós queremos ser revestidos porque queremos ser de revestidos novo de tabernáculo. nuevo Ele está tabernáculo. falando de novo corpo. Está hablando de un nuevo Para podermos cuerpo. ver o Senhor Para que Jesus face a podamos face. ver a Jesús Habitar cara a cara, com Ele, habitar habitar con Él, uns com os outros, habitar unos con amar a otros, Ele, amarle servir a Ele, servirle servir a Él, uns aos outros. servirnos Por a toda unos a a eternidade. otros, por toda la eternidad. Mas essa glorificação, Pero esta glorificación, ela já começou agora. ella ya empezó ahora. Cristo sendo formado Cristo em siendo nós. formado en nosotros. Se nós não temos esse ambiente em Cristo Si no agora, tenemos ese ambiente en Cristo ahora, como nós vamos ter esse ambiente ¿cómo vamos a futuro? tener ese ambiente en el futuro? Se Cristo não é nosso prazer Si Cristo agora, no es nuestro placer como ahora, ele será nosso prazer ¿cómo no va a ser en futuro? el futuro? Se ele não é nosso descanso, Si no nossa es vida nuestro agora, descanso en nuestra vida ahora, como ele será na Nova ¿cómo va a Jerusalém? ser en la Nueva Jerusalén? Eu acho que nós vamos ter muitas distrações Creo na que Nova vamos Jerusalém. a tener muchas distracciones en la Nueva Jerusalén Se nós não temos Cristo hoje como nosso si prazer. no tenemos Cristo hoy como nuestro placer, Nosso alvo todo abrangente. como nuestro objetivo, todo que abrange todo. Então, redenção. Entonces, redención, O sangue sobre o ouro. la sangre sobre el oro. Depois, no versículo 9, Después, en el versículo 9, mais uma bênção espiritual otra bendición espiritual em Cristo. en E que Cristo. bênção é essa? ¿Y cuál es esta bendición? Revelação. Revelación. Então, eleição, Entonces, elección, predestinação, predestinación, redenção redención e revelação. y revelación. O que diz o verso 9? ¿Qué va a decir el versículo 9? Desvendando-nos. Desvendando. Tirou a venda. Quitó el velo. Agora o véu está tirado. El velo está Ele nos quitado. desvendou. Él reveló. O quê? ¿Qué? O mistério, El mistério da sua vontade. de su voluntad. Oh, irmãos, essa não é uma expressão pequena. Hermanos, esta no es una expresión Porque é o pequeña. mistério da sua Porque vontade. es el misterio de su voluntad. Anjos não dominavam Ángeles isso. no dominaban esto. Demônios não sabiam nada Demonios sobre isso. tampoco no sabían nada sobre Homem esto. nenhum sabia Hombre nada ningún sobre isso. sabía nada sobre esto. Irmão, você já percebeu Hermanos, quantos profetas do Velho Testamento, ¿Ya te percataste cuántos profetas del Antiguo Testamento, como eles eram, de Como- certa maneira, cegos? ellos eran de alguna manera ciegos? Como eles estavam confusos em si ¿Cómo mesmos? estaban confusos en sí mismos? Por exemplo, Por ejemplo, Quando Isaías escreve seu livro, cuando Isaías va a escribir su libro, ele diz que Deus enviaria um servo sofredor. él dice que Dios iba a enviar un siervo sufridor. Outras vezes o mesmo Isaías escreve Pero
otra vez el mismo profeta que Isaías Deus va a enviaria escribir rei vitorioso. que Dios iba a enviar a un rey E victorioso. como Isaías pode combinar essas Pero duas ¿cómo coisas? Isaías podría combinar Ele é um estas servo dos cosas? sofredor? ¿Es un siervo sufridor Ou é um rei o vitorioso? un rey victorioso? Na mente de En la Isaías, mente de Isaías, essas duas coisas não podiam andar juntas. esas dos cosas no podían Ou ele caminar vem para juntas, sofrer, porque o vino para sufrir ou vem para o iba a reinar. venir para É reinar. impossível reinar e sofrer. Imposible reinar y Isaías sufrir. não podia entender. Isaías no podía entender. Nenhum profeta podia Ningún entender. profeta podía Por entender. que nós sabemos? ¿Y por qué nosotros sabemos? 1 Pedro 1,10. 1 Pedro 1:10. Lá diz que os profetas indagavam, Lá dice que los profetas indagaban, os profetas inquiriam los profetas inquirían a respeito dessa a salvação respecto de esta salvación que foi a nós que fue a destinada. nosotros destinada. E diz mais, Y va a decir más diz que os profetas que los investigavam, profetas eram investigaban, como cientistas, eran cientistas, eles investigavam atentamente atentamente qual era a ocasião, cuál era la ocasión, quais eram as cuáles circunstâncias. iban a ser las E Pedro diz circunstancias. algo maravilhoso. Y Pedro va a decir algo Eles maravilloso. faziam essa Que ellos investigação investigaban pelo Espírito de Cristo, por el Espíritu de que neles Cristo, estava. que en ellos estaba. Espírito de Cristo. Espíritu de Cristo. Cristo não tinha se encarnado ainda, Cristo no había sido hecho carne, mas o Espírito de Cristo pero el Espíritu de Cristo testemunhava nos profetas. testemunhava Porque en tudo los que os profetas têm para Porque dizer todo lo que los profetas tenían a é sobre esse decir Cristo que es viria, sobre ese Cristo que iba a que venir. viria para sofrer, Iba a venir para que sufrir. viria para reinar. Iba a venir para Então reinar. eles investigavam. Entonces Como é ellos isso? investigaban Como cómo pode ser isso? cómo puede ser esto. Até que o Filho veio. Hasta que vino el E Hijo. quando o Filho veio, o que nós Y vimos? cuando vino el Hijo que vimos, Em primeiro lugar, ele é en primer sim o lugar, servo sofredor. sí, él es el siervo De maneira sufridor. especial, na sua primeira vinda, De ele una veio para manera sofrer. especial, en su primera venida, él vino para sufrir. Mas mesmo como servo Pero sofredor, aún mismo como siervo sufridor, ele é o Rei Celestial. él es el Rey É o celestial. Rei segundo Deus. Él es el Rey según Arrependei-vos Dios. porque está Arrepentíos próximo porque o está reino. próximo el reino. Essa era a pregação de João Batista. Esta era la predicación Essa era a de pregação Juan. de Jesus. Era la predicación Porque de Juan. ele é o Rei. Porque él es el O Rey. reino está nele. El reino está en Onde él. ele está? ¿A dónde él O está? reino de Deus está. Está el reino de Dios. Arrependei-vos. Arrepentíos. Porque está próximo o Porque reino. está próximo el reino. Então esse servo rei, Entonces este siervo rey ele foi à cruz fue a la cruz e ressuscitou. y resucitó. E ele se manifestará a Y segunda se vez. va a manifestar por segunda Era vez. isso que os profetas não entendiam. Eso era lo que los profetas no É como entendían. olhar uma montanha com um binóculo. Es como mirar la montaña con un De binocular. longe você olha naquele De binóculo lejos uno mira e você vê uma montanha. y uno ve una montaña. Mas na medida que você vai se encaminhando Pero em direção a en ela, la medida que uno se acerca en dirección hacia quando ella, você chega bem perto, cuando se acerca bien você vê cerquita, que são duas va a ver que montanhas son dos montañas que estavam quase que que estaban casi sobrepostas. sobrepuestas. E entre elas Y entre ellas há um grande vale. hay un valle grande. A primeira montanha, La primera a montaña, vinda do Senhor la Jesus como venida servo del sofredor. Señor Jesús como siervo sufridor. Sim, ele é o rei, Sí, Él es el mas rey, ele veio como pero servo. vino como siervo. Na segunda En la vinda, segunda venida, o Rei Celestial, el Rey que celestial, vem como juiz de que va a todas as venir como nações, juez de todas las porque ele naciones, se assenta sobre o trono porque de está Deus. sentado sobre el trono de Então ele é o Dios. Rei Celestial. Entonces es el Rey celestial. Duas vindas. Dos venidas. Então os profetas falaram sobre Entonces isso. los profetas decían sobre Mas eso, não entendiam pero no a respeito entendían a respecto de Mas eso. agora em Cristo. Pero ahora en Cristo, Versículo 9 de Efésios versículo 1. 9 de Efesios 1, Ele nos desvendou. Él quitó el velo, Não nos há mais reveló. nada oculto. No hay más nada oculto. É claro, nós precisamos de revelação. Claro, necesitamos revelación. Não é questão apenas de ler a No Bíblia. es cuestión apenas de leer la É Biblia. questão do espírito de sabedoria e de Es revelação. cuestión del espíritu de sabiduría y Para que revelación. entremos nessas coisas. Para que podamos adentrar E elas estas sejam realidade realidades, y espiritual para que para sean nós. realidades espiritual Então para ele nos nosotros. desvendou Entonces Él va a quitar el o velo, mistério da sua va a vontade. revelar el misterio de su Que voluntad. expressão linda é essa, Qué irmão? expresión linda, Porque como nós já hermanos. lembramos ontem, Porque como vimos ayer, em 1 Coríntios en 2, 1 de Corintios 2, lá naquele versículo 9, en el versículo 9, Paulo vai dizer que o homem Pablo é va a tão decir inabilitado, que el hombre estaba tan é inhabilitado, tão incapaz. era tan incapaz. Esses olhos Estos ojos não viram. no Esses vieron. ouvidos Los oídos não ouviram. no escucharon. Nem jamais penetrou em Ni coração nadie humano. había jamás penetrado en el corazón O que humano. jamais penetrou ¿Qué no es que no coração había humano? penetrado en el corazón O humano? mistério da El sua misterio de vontade. su voluntad. Aquele texto de 1 Coríntios Aquel 2 texto de 1 de Corintios 2 diz assim: va a decir, se
governadores deste mundo si los gobernadores de este mundo pudessem descobrir esse pudieron propósito de descubrir Deus este propósito de Dios antes que Cristo fosse crucificado, antes que Cristo fuera crucificado, eles não teriam crucificado Cristo. ellos no tenían crucificado a Muito Cristo. interessante o que Paulo diz Qué lá. interesante lo que Pablo dijo. Parece que a ideia é a seguinte: Parece que la idea es la eles siguiente. teriam tomado Cristo Ellos iban a agarrar a e Cristo, trancado Cristo no cofre, colocado Cristo en un cofre com uma frase con un escrita assim, título: este homem não pode morrer. este hombre no puede morir. Se ele morrer, Si él se muere, nós estamos aniquilados. estamos aniquilados. Mas como eles não conheciam Pero o como ellos propósito no de Deus, conocían el propósito de então Dios, eles mataram aquele homem. entonces ellos mataron a Eles aquel hombre, crucificaram o Senhor da crucificaron glória. el Señor de la E qual gloria. foi o resultado? ¿Y cuál fue el Eles resultado? deram um tiro no seu próprio pé. Ellos dispararon en su propio pie. Porque agora o cordeiro Porque crucificado, ahora el cordero crucificado ele esmaga a cabeça va da a serpente aplastar la cabeza de la serpiente na cruz do en Calvário. la cruz del Calvario. Então agora o Senhor da glória, Entonces ahora el Señor de gloria, ele pode levar a cabo Él puede cabalmente terminar, o propósito de Deus para a nossa restauração. cumplir el propósito de Dios para nuestra É essa restauración. expressão que Paulo usa em Y Coríntios esa va a 2. ser la expresión que Pablo utiliza en Jamais Corintios 2. teriam crucificado o Jamás iban Senhor a da glória. crucificar el Señor de la gloria. Sabe o que diz uma tradução alternativa? ¿Sabe lo que va a decir una traducción alternativa? Jamais Jamás teriam tendrían crucificado o Senhor da el nossa Señor restauração. de nuestra O restauración. Senhor da nossa El recuperação. Señor de nuestra recuperación. Graças ao Senhor. Gracias al Esse Señor. propósito foi aberto Este para nós propósito agora. fue Ele abierto, desvendou revelado. Él quitó el O velo. mistério da El sua misterio vontade. de su voluntad. Qual é esse mistério? ¿Cuál es ese Se misterio? nós formos ao capítulo 3, Si vamos al capítulo 3, capítulo 3 de Efésios, capítulo 3, vamos ler de 8 a 11. vamos a leer del versículo 8 al capítulo 3 de Efesios. Vamos ler só na versão em espanhol. Bueno. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Aqui está uma parte do eterno propósito, Aquí vemos una parte del eterno propósito, desse mistério da sua vontade. de este misterio de su E voluntad. acho que ele está bem claro nesse Y versículo. vemos que está muy claro aquí ¿Cuál en estos es el versículos. misterio ¿Cuál da es el sua misterio vontade? de su voluntad? O mistério da El sua misterio vontade de su voluntad é que Deus faria a sua eterna sabedoria, es que Dios iba a hacer su eterna sabiduría, aquilo que Ele é, lo que Él o es, seu caráter, su carácter, o seu ser moral, su ser moral. Ele compartilharia Él iba a compartir com muitos filhos, con muchos hijos pela igreja, por la iglesia. a multiforme, La multiforme, multicolorida multicolores, sabedoria de Deus sabiduría de se Dios, torne conhecida que sea de conocida principados e de potestades. principados y de potestades. Esse é o objeto da nossa eleição, Este es el objeto de nuestra da nossa redención, predestinação. de nuestra predestinación. Irmão, você vê o quanto os nossos olhos precisam ser abertos? Hermanos, podemos ver cuánto nuestros ojos tienen que ser abiertos. Se nós não contemplamos esse alvo Si no com contemplamos clareza, este objetivo nós con claridad, vamos nos perder em con claridad, coisas menores. nos vamos distraernos perder em coisas menores. nos perder en cosas más pequeñas, inclusive menores, no que chamamos inferiores. de o nosso ministério. Inclusive lo que llamamos nuestro ministerio. Quanto precisamos ser cuidadosos? ¿Cuánto necesitamos ser cuidadosos? Esse é o alvo do nosso chamamento. Este es el objetivo de nuestro Tudo que nos está llamamiento. conduzindo para esse alvo Todo lo que no conduce a este objetivo precisa ser abandonado. necesita ser abandonado. distração. Es E distracción. parece que o cristianismo hoje é um parque de Y diversão. parece que el cristianismo hoy es un parque de diversión. Tantas luzes brilhando para todo Tantas lado. luces brillando por Tantos tantos brinquedos, lados, tantos juguetes, tantas vozes, tantas tantas coisas que nos chamam a tantas atenção. cosas que nos distraen, E que nós nos temos llaman atención. perdido de vista esse Y eterno hemos propósito de perdido Deus. de vista el eterno propósito Formar de Dios. Cristo em nós. Formar Cristo en Pelo nosotros. trabalho da palavra. Por el trabajo Pelo de la trabalho palabra. da cruz. Por el trabajo de la cruz. Porque o eterno propósito de Deus Por- é que a sua sabedoria Porque el eterno propósito de Dios es que su seja sabiduría vista nas nossas sea vidas.
vista en nuestras Pela vidas igreja. por la iglesia. Irmão, sabe qual que é a ideia desse versículo? Hermanos, ¿saben cuál es la idea de ese versículo? Literalmente falando, Literalmente hablando, a igreja será colocada la iglesia va a ser colocada como que numa vitrine de observação. como en una vidriera de como un observatorio así. E anjos e demônios Ángeles y demonios olharão para van ela a mirar hacia ella impressionados impactados pelo que Deus fez. por lo que hizo Dios. Ele tomou homens alienados, Él agarró hombres alienados, pecadores, cautivos, miseráveis, depravados. E o que ele fez com eles? ¿Y qué hizo con ellos? Ele gerou neles Generó a en sua ellos glória, su gloria, a sua imagem. su imagen. Agora su eles são imagen. compatíveis com ele. Ahora son compatibles con él. Quem olha na igreja Quien mira hacia la iglesia vê o Filho de ve Deus. al Hijo de Dios. Então, pela igreja, Entonces, por la iglesia, multiforme la sabedoria de multiforme Deus sabiduría de se Dios torne conhecido. se vuelva conocida. Oh, irmãos, que admirável. Hermanos, qué admirable Tudo es mais eso. na nossa vida é secundário. Todas las otras cosas, todas son secundarias. Nossa profissão é secundária. Nuestra profesión es Nossos afazeres secundaria. são secundários. Nuestros quehaceres, Nossa vida é secundária. nuestra vida es secundaria. Paulo diz assim, Y Pablo va a decir, Paulo era um cativo desse propósito. Pablo era un cautivo de este propósito. Por isso ele pôde dizer em Atos Y 20, por eso pudo decir en Hechos 20, em nada eu eu considero me considero a vida preciosa considero para la vida mim preciosa para mesmo, mí mismo, contanto que eu complete a desde minha que carreira. complete mi carrera. E o encargo, Y el encargo, el que ministerio eu recebi do Senhor que he Jesus, recibido del Señor Qual Jesús. ministerio? ¿Cuál es el ministerio? anunciar todo o Anunciar conselho de Deus. todo el consejo de Dios. Oh, irmãos, nós precisamos dessa qualidade de ministros Hermanos, hoje. necesitamos de ministros así calificados. Você já ouviu falar sobre A.W. Tozer? ¿Ya escucharon sobre A.W. Tozer? Sabe o que ele disse no século XIX? ¿Sabe lo que él va a decir en el siglo Século XIX, XX. siglo XX? Os nossos púlpitos modernos. Nuestros púlpitos modernos. Ele falou isso há quase 100 anos. A casi 100 años él dijo eso. Imagine se ele fosse vivo hoje. Imagine si él estuviera vivo hoy día. Sabe o que ele disse? Él dijo, Nossos púlpitos nuestros modernos púlpitos modernos precisam de mais profetas necesitan de más profetas e menos palhaços. y menos payasos. Pessoas que entretêm o povo, Personas que entretienen el pueblo, mas que conhecem a palavra de Deus pero que conocen la palabra Que de Dios. amam a que palavra de aman la Deus. palabra de Dios. e sabem que a palavra de Y Deus saben que la palabra de é o Dios único meio es el único de medio nos conduzir à de glória de Cristo. conducirnos a la gloria de Cristo. Então essa é uma parte do eterno Entonces, propósito de esta es Deus. una parte del eterno propósito de Dios Pela igreja. por la iglesia. Mas há uma outra parte. Pero hay una otra parte. Por que nós sabemos? ¿Y por qué sabemos? Porque Paulo fala assim no capítulo 5. Porque Pablo va a decir en el capítulo 5. Grande é este mistério. Grande es este misterio. Mas eu me refiro a Pero me refiero Cristo y e a igreja. a la iglesia. Então nós não começamos pela igreja. No empezamos por la Nós iglesia. começamos por Cristo. Empezamos por Cristo. Paulo não começou pela igreja. Pablo no empezó por la Nós iglesia. citamos Efésios 3, de 8 a 11. Citamos Efesios 3 de 8 a 11. Isso diz respeito à igreja. Va a decir con relación a la iglesia. Mas há algo maior aqui. Pero hay algo más grande. Há algo complementar Algo aqui. complementar acá. E algo anterior aqui. Algo anterior O que aquí. é? ¿Qué es? Vamos ver. Vamos a ver. Versículo 10. Versículo 10 E aqui nós vamos terminar. y vamos a terminar. Efésios 1, 10. Vamos a leer. Efesios 1, 10. De fazer convergir, mais uma vez, nele, De convergir en él na dispensação da plenitude dos tempos, todas as y coisas, la dispensación de la plenitud de los tiempos en todas las cosas, tanto as do céu tanto en como los as da terra. cielos como en la tierra. Essa palavra convergir, Esta palabra convergir ela significa literalmente literalmente significa encabeçar. encabezar. Encabeçar. Encabezar. Como que todas as coisas estavam aqui Como que desconjuntadas. Todas las cosas estaban esparcidas, Estavam desordenadas. desordenadas, Estavam desalienadas. desalienadas, Desalinhadas. desalineadas. Então agora, Y ahora Deus, Dios em Cristo, em Cristo Ele vai tornar a va a encabeçar. volver a encastrar en la cabeza. Colocar na cabeça. Encabeçar. Poner, encastrar la cabeza. Encabeçar todas as coisas. Encabezar todas las Agora cosas. preste atenção. Atiendan una Não cosa. apenas as coisas da terra, No solamente las cosas de la tierra, mas também as coisas do pero también
as coisas do céu. las cosas de los cielos. Colossenses capítulo 1 diz assim, Colosenses 1 dice que pelo sangue de que Cristo, por la sangre de Cristo, ele reconciliou Él reconcilió consigo mesmo consigo mismo todas as todas coisas, las cosas tanto as da terra de la tierra como as do como céu. las del O cielo. que isso significa? ¿Qué significa eso? Significa que o poder do sangue Significa de que el Cristo poder de la sangre de é Cristo capaz de colocar es capaz de colocar tudo em ordem novamente. todo en orden otra vez. A rebelião do inimigo, La rebelión del enemigo depois da morte de Cristo después de la muerte de Cristo da ressurreição de y de la Cristo, resurrección e da de Cristo entronização y de de la Cristo, entronización de é Cristo uma rebelião es supervisionada. una rebelión supervisionada. O Senhor Jesus tem as chaves El Señor Jesús tiene las da llaves morte e do de inferno. la muerte y del infierno. Então, por causa da obra de Cristo, Entonces, por causa de la obra de Cristo, Deus vai convergir, Dios va a convergir, tornar a congregar a tornar, volver a congregar em Cristo todas as en coisas. Cristo todas las Esse cosas. é o primeiro aspecto do eterno propósito Este de es Deus. el primer aspecto del propósito de Dios. Tornar a Eterno. congregar em Cristo todas as Volver a coisas. congregar, a reunir en Cristo E por, todas las e cosas. por consequência, Y por siguiente, por porque uma consecuencia, noiva foi dada a porque Cristo, una novia fue dada a su hijo, a porque há Cristo, muitos filhos agora, porque hay muchos hijos ahora, então, pela igreja, entonces por la a iglesia, multiforme la sabedoria de Deus se torna multiforme conhecida. sabiduría de Dios se vuelve Então, esses conocida. são os dois aspectos. Entonces son dos aspectos. Qual é o nosso privilégio hoje? ¿Cuál es nuestro privilegio hoy? Paulo diz que a igreja é como primícias das suas criaturas. Pablo dice que la iglesia es como primicias de sus criaturas. O que nós fazemos hoje? ¿Qué hacemos hoy? Voluntariamente. Voluntariamente. Nós já nos dobramos Ya nos encorvamos e já confessamos Cristo y ya como nosso confesamos cabeça. Cristo como nuestra cabeza. Santificai a Cristo Santificar como a Senhor Cristo como Señor nos vossos corações. en vuestros corazones. O Senhor, um dia, El Señor un día, Ele fará isso com todo o universo. Él va a hacer eso con todo el universo. Alguns serão levados a isso à força. Algunos van a ser arrastrados a fuerza, Con elevados cetro a de fuerza. ferro regerá Con as cetro nações. de hierro regirá a las Toda naciones. língua, no céu, Toda na terra, lengua debaixo da terra, en los cielos, en la tierra, bajo la tierra, confessará que Jesus confesará Cristo que é o Senhor. Jesucristo es el Señor. Qual é o nosso privilégio ¿Cuál hoje? es nuestro privilegio hoy? É que nós já fazemos isso. Es que ya hacemos esto. Porque o Espírito Santo já nos revelou quem é Cristo. Porque el Espíritu Santo ya nos reveló quién es O Cristo. Senhor dos Senhores. El Señor de señores. O Rei dos Rey Reis. de reyes. Aquele que já está no trono. El que ya está en el trono. Então, irmãos, a entronizado. partir da igreja, A partir de la iglesia, é que o Senhor hermanos, levará à sujeição es que el Señor va a llevar la sujeción todas as coisas. a todas las Y no cosas, que va a considere eso sujetar una- todas las cosas. E não considere isso uma coisa pequena. Y no podemos considerar esto algo pequeño. Cristo não levará à sujeição Cristo no va a sujetar, no va a llevar a Todas la las sujeción cosas. todas las cosas sem a igreja. sin la iglesia. Ele fará com a igreja. Él hará con la E iglesia fará através y da a igreja. través de la iglesia. Então Paulo pode dizer assim em Romanos Entonces 16. Pablo puede decir en Romanos O 16, Deus da paz, el Dios de paz, em breve, en la brevedad, esmagará a Satanás aplastará Satanás debaixo dos vossos pés. bajo sus pies. Satanás já está esmagado Satanás ya está aplastado debaixo dos pés de bajo Cristo. los pies de Cristo. Quanto mais a igreja segue com Cristo, Cuanto más la iglesia sigue con Cristo, mais nós entraremos nessa más vitória. nosotros vamos a entrar en esta E então victoria. Satanás será esmagado Y entonces Satanás va a ser aplastado debaixo dos nossos bajo pés. nuestros pies. Isso é uma coisa grandiosa. Eso es algo grandioso. Porque principados e potestades Porque principados y poderão potestades então olhar para a igreja podrán mirar a la e iglesia ver essa obra majestosa y de ver Deus. esta obra majestuosa. E de esse é o Dios. mistério da sua vontade. Este es el misterio de su Que voluntad. Cristo tenha primazia, Que Cristo tenga la preeminencia, encabece todas as coisas sea la cabeza de e todo que a igreja seja o instrumento y que la iglesia sea el instrumento da sua revelação, de su revelación, do seu domínio, de su dominio, do seu ser, de su ser, do que Ele é. de lo que Él Então, es. grande é esse mistério. Entonces, grande es este Mas eu misterio. me refiro a Pero Cristo me e à refiero igreja. a Cristo y a la iglesia. Com a ajuda do Senhor, Con la ayuda del Señor, na segunda sessão, en la nós vamos então segunda seguir sección vamos a seguir essas bênçãos espirituais. estas dos bendiciones espirituales. Amém. Amén.